E eu vou recitar uma poesia, que é o meu trabalho. Eu sou artista da palavra e também fundadora do Islã das Minas Bahia, para trazer um pouco de inspiração para esse debate. E aí eu quero ensinar o grito do Islã das Minas para vocês, para a gente poder fazer bonito aqui. Eu vou falar assim, ó. Protagonismo, acolhimento e potência na rima. Islã, vocês vão falar das Minas. Bora lá? Então, bota todo mundo a mãozinha para cima para fazer poesia. Protagonismo, acolhimento e potência na rima. Islã. Das Minas. Islã. Das Minas. Islã. Das Minas. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, Salvador é meu amor. Vem me embalar, meu bem. Postura vem de berço. E o meu berço foi embalado através da história da cidade, que tem como pilar a herança, onde a mulher preta e a cultura afro-indígena influenciam em todo o movimento originário. Nem tudo nasceu aqui, mas sim outros rios das cidades contingentes. Grandes nascentes da cultura popular, como samba de roda, capoeira, o afoxé, as lutas tumbalalá, quiriri e caimbé, o movimento de valorização e voz, e preservação de tudo que foi feito, mostrando a fórmula que pode ser usada para o Brasil e está em constante estágio de crescimento. Conhecimento subestimado, usurpado, por quem não tem herança, mas quer o recebimento. Que não vê que o futuro da nação está no investimento em todo esse movimento. A cultura está na educação, na ciência, com acesso para todos os corpos, para que o futuro seja de inclusão. E a diversidade, o pilar da riqueza. Prosperidade não é sinônimo de avareza. Triste é quem quer tudo para si e não compartilhar na mesa. A cultura é o aspecto de luta e conhecimento que falta ser incorporado na comunidade brasileira. Então, muito bom dia, é muito prazer em receber vocês aqui na Faculdade de Comunicação da UFBA, que eu considero hoje um dos grandes espaços de formação de profissionais da comunicação e cultura no Estado. E pensando justamente nesses futuros profissionais que vão ingressar ao mercado de trabalho, a gente busca cada vez mais trazer as instituições públicas para esse espaço, para a gente dialogar um pouquinho sobre pautas que são muito caras para a gente, né, que é a questão do acesso ao mercado de trabalho, políticas públicas, a democratização, acesso a editais, coisas que são muito imprescindíveis para a gente. E aí eu quero passar a palavra nesse momento inicial para vocês, né? E para o nosso anfitrião, dono da casa, o nosso diretor, Paps, né, Leonardo Costa, para falar um pouquinho sobre o que é que ele faz aqui na Facom, contar um pouquinho para a gente a trajetória dele, uma coisa bem breve. Né, Léo? Tão simpático. Gente, bom dia a todos e todas presentes aqui. É um prazer estar nessa mesa. É interessante ver o auditório da Facom cheio, né? Então, isso se deve muito à organização de Tobias nesse processo. Eu acho que é muito bacana ver... Da Atlética, do apoio do Cojuves, Sojuves e todos os outros. Tem vários parceiros. Tobias organiza uma rede de parceiros, mas Tobias é a pessoa que está na frente, né, destacado aí, pelo menos no meu contato, em relação a essa atividade. Então, é muito bom ver esse auditório cheio, cheio de juventude, inclusive, né, que é o tema principal da mesa. Feliz também de ter aqui egressos na mesa, né, Osmar Marrom, egresso Suzana estava conversando mais cedo, da EBC, da Escola de Biblioteconomia e Comunicação, antes ainda da gente se tornar a Faculdade de Comunicação, e de Sara Prado, que foi minha aluna aqui na Oficina de Produção e Cultura. Então, é um prazer ter também a divisão dessa mesa, né, participação dessa mesa, juntamente com pessoas que são egressas do curso e que demonstram que há possibilidades posteriores a partir dessa formação aqui em comunicação, tanto em jornalismo quanto em produção em comunicação e cultura. Tem algumas coisas que passam pela minha cabeça quando eu penso a questão da juventude, mas assim, alguns pontos que eu acho que são importantes de salientar. A própria mestre de cerimônia citou a Empresa Júnior. Eu fui membro fundador da Empresa Júnior quando eu fui estudante aqui da Faculdade de Comunicação. Então, uma das coisas que eu acho que é importante nessa relação com a juventude é pensar esse protagonismo, pensar o que a gente pode realizar,
o que a gente consegue detectar, ou pensar, ou perceber enquanto uma possível falha, algo que pode ser melhorado, algo que pode ser melhor trabalhado, e ao invés de ficar parado e, né, estanque nesse processo, apenas reclamando no Twitter, no atual X, né? Eu falo isso muito com alguns estudantes. Gente, para um pouquinho de ficar lá no X reclamando da vida, vamos tentar se reunir, assim, coletivizar essa questão, porque muitas vezes as questões são coletivas, né? Essa discussão, por exemplo, do curso de produção cultural aqui da Facom, que é um curso de 96, né, um dos pioneiros no Brasil nessa formação. Quando eu entro como aluno em 2000, era uma discussão que a gente tinha muito premente, assim, queremos mais prática, né? Queremos uma relação mais de prática do curso, e, a partir daí, a gente conheceu o movimento Empresa Júnior, se coletivizou, e desses anseios a gente fundou a empresa, né, que hoje tem mais de 20 anos. Né, e uma empresa que é feita pelos estudantes. Assim, por mais que a gente tenha uma tutoria, que é muito importante no processo, hoje a gente tem a tutora aqui, a professora Ohana, que é a atual tutora da empresa, se não tem os estudantes, a empresa morre. Né? Se a gente não tem os estudantes trabalhando, participando, levando à frente esse trabalho na empresa júnior de comunicação e produção cultural aqui da Facom, a empresa acaba. Então, é muito importante pensar esse papel e esse espaço que os estudantes devem ocupar na Faculdade de Comunicação. Hoje, por exemplo, tem um espaço que a gente não está ocupando, que é o centro acadêmico. Né? A gente já está há um tempo aqui na Faculdade de Comunicação sem centro acadêmico, e é triste falar isso. Né? Sara foi do centro acadêmico. É importante essa relação com a política, né? Com o movimento político, com o movimento estudantil e com as pautas que os estudantes podem trazer em relação à faculdade. Então, hoje, a gente participa das reuniões de colegiado, departamento, congregação, todas as instâncias burocráticas e administrativas da faculdade sem a presença dos estudantes. A gente pensa algumas coisas para os estudantes, mas não tem um estudante ali presente para poder dar a sua opinião, fazer a sua fala, falar por si, né? Sendo que é um espaço que está garantido pelo próprio regimento da faculdade. Então, ao mesmo tempo, né, que eu acho, trouxe aqui essa minha experiência em relação ao movimento Empresa Júnior, eu acho que hoje na Facom a gente está com essa falta, né, de essa participação estudantil em relação ao movimento estudantil, movimento centro acadêmico, em relação a demandas e pautas em relação à própria faculdade, sua própria formação. Né? A gente está aqui, todo mundo querendo um objetivo, de certa forma, semelhante, só que a gente precisa ter esse protagonismo, a gente precisa assumir esse papel. Né? O estudante, o jovem, eu já saí dessa categoria já há um tempo, o estudante jovem precisa assumir esse papel, esse lugar. Uma das coisas que eu comecei falando, a questão desse evento estar cheio, que isso traz alegria, é também comum a gente ver eventos acadêmicos ou outros eventos aqui na faculdade ou em outros lugares no Brasil esvaziados. Que aí também a gente se pergunta, cadê os jovens? Né? Onde os jovens estão nesse processo? Recentemente fui no seminário da Cátedra Unesco de Política e Gestão Cultural e no Seminário Internacional de Políticas Culturais da Cátedra Rui Barbosa, onde a gente também tem um dos cursos pioneiros de produção cultural na Federal Fluminense, e no IFRJ a gente também tem curso de produção cultural. E na plateia, alguém até fez uma brincadeira assim, na mesa. Assim, a pessoa falou assim, uma pessoa 40 a mais, falou assim, eu sou a pessoa mais jovem desse evento. Né? Onde está a juventude? Né? Onde estão as pessoas que daqui a pouco vão assumir determinados lugares? Né? Que a gente quer que assuma, inclusive, né? Que quer que tome protagonismo. Mas onde elas estão hoje? Né? A gente sabe que teve uma pandemia recente que, de certa forma, embaralhou muita coisa. Então, a gente está pegando ainda gerações sendo formadas aqui na faculdade pós-pandemia. Né? Então, a pandemia, por exemplo, é uma das hipóteses que eu levanto em relação ao centro acadêmico. A pandemia foi muito negativa em relação ao centro acadêmico. Né? Desde a volta da pandemia, que a gente está com uma certa dificuldade em relação a essa organização do movimento estudantil aqui na faculdade. Só que isso é uma questão que vira e mexe, passa pela minha cabeça e passa em outros eventos que eu participo. Assim, onde estão as pessoas que daqui a pouco vão ser as pessoas que estarão à frente desses processos? Né? Onde é que elas estão hoje, o que elas estão fazendo, por que elas não estão aqui com a gente, não estão ouvindo, não estão falando, não estão participando. Então, acho que de início, para essa mesa, eu acho que eu queria só trazer esse ponto e a gente pode ir conversando depois. Obrigado. Ótimo, muito pertinente. Salva de palmas, gente. E agora, eu gostaria de passar para o nosso queridíssimo Nivaldo Millet, coordenador de Políticas de Juventude do Estado da Bahia, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né?
Falar um pouquinho de onde vem Nivaldo, o que é que faz, por onde passou. A gente quer saber de tudo aqui. Tudo não dá. Tudo. Tinha uma coisa que eu cheguei pensando em falar, que eu já disse que eu não pensei, que não posso falar mesmo. Gente, bom dia. Saudar todo mundo que está aqui. Eu sou estudante da Universidade Federal aqui da Bahia também, a UFBA. Não sou daqui da área, sou das Ciências Sociais, mas toda vez que eu venho na UFBA eu fico muito feliz, porque quando eu comecei a vir aqui, eu não estudava aqui, eu vim aqui para vender carteirinha de estudante. Aqui embaixo da Biblioteca Central, eu ganhava 5 contos no dia e ficava decidindo entre a carteira do Minister e um lanche, né, aqui no PAF-3. Mas isso é para dizer que a gente supera, né, as próprias expectativas, e assim eu acho que eu já começo me apresentando. Eu tenho 26 anos, sou do bairro do Uruguai, aqui em Salvador. Me filiei... Você tem que afastar um pouco mais. Né? É o meu? Não estou preparado quarta de manhã, minha voz assim. Sou do Uruguai, tenho 26 anos e há 10 anos eu comecei a me organizar dentro da minha escola, lá na Cidade Baixa, porque chovia mais dentro do que fora da escola, porque eu achava que a sala de aula ela precisava ser mudada, eu não me sentia bem dentro daquele ambiente quadrado, engessado, e a partir dessas lutas eu passei a me organizar, e me organizei no movimento estudantil secundarista. Né? Não cheguei, inclusive, a me organizar no movimento estudantil universitário, mas passei a minha vida, um bom tempo dela fazendo isso. E, a partir disso, construí uma trajetória, me filiei ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que era o partido que eu queria me filiar. Depois eu quis me desfiliar, e aí eu procurei Sara, e ela não deixou. Né? Mas isso tudo foi culminando numa trajetória que me colocou no movimento estudantil, onde tudo que eu queria, Tobias, era não ser isso que eu sou hoje. Eu queria ser acadêmico, terminar minha graduação e vim dar aula na universidade. E acho que isso pode acontecer no percurso, mas a partir dessa trajetória, a partir da luta e organização dos estudantes aqui na Bahia, eu passei a ocupar instâncias de representação, como a Associação de Grêmios Estudantes de Salvador, a União Estadual dos Estudantes, e passei a dar muita dor de cabeça para o governo, liderando algumas ocupações que a gente fez aqui. Né? Nós ocupamos 17 escolas aqui em Salvador, em um período bem delicado. Então, essa é a minha trajetória inicial. Após isso, né, eu começo a me engajar mais ainda e tentar sair desse buraco, mas que é a luta cotidiana. E fui convidado também por Sara a apresentar o meu nome para ser secretário da Juventude do PT da Bahia. Fui eleito com 100% dos votos. Eu acho que, inclusive, isso nunca aconteceu numa perspectiva de eleger nominalmente um secretário. E, a partir disso, né, fiz muita campanha, rodei muito a Bahia com a Caravana da Juventude Mais Bahia, que foi uma plataforma que a gente construiu, porque também a gente se espelhou em outras caravanas que já existiram, onde a gente começou a construir o debate para a nossa eleição em 2022. Ganhamos, contra todos e todas, todos, até eu mesmo desconfiava de vez em quando, e fui convidado para ser colega do secretário Bruno e estar aqui na coordenação de políticas para a juventude. Basicamente, essa é a minha história, mas não se resume a isso. Sou um jovem negro, assim como a maioria dos que estão aqui, das que estão aqui, ansiosos e ansiosas pelo ingresso na universidade, tentando todo dia levantar a autoestima e a expectativa e ter a certeza, Laís, presidenta do Conselho Estadual de Juventude, que está aqui também, que a gente pode, que a gente consegue. Então, hoje, a tarefa nossa na coordenação de políticas para a juventude não é fácil, é mais difícil do que todas as outras que eu assumi, porque é pensar a juventude nas suas transversalidades, tratar as juventudes nas suas pluralidades, compreender que as saídas para essas juventudes elas não são conjuntas, né? Elas não são iguais, e a gente tem um trabalho muito significativo nesse sentido. Então, eu queria saudar a mesa nesse momento, acho que essa é a minha apresentação, dizer que a gente vai ter que resolver essa questão do centro acadêmico aqui, porque a Faculdade de Comunicação é muito importante para toda a Universidade Federal, mas saudar todo mundo, ao secretário Bruno, que está aqui, meu colega, a Marrom, se dependesse de te ver na TV, eu estava aqui fazendo comunicação e jornalismo. A nossa Sara, que é muito importante para essa construção toda, e o nosso diretor, obrigado por abrir a porta da universidade para a gente ocupar com o nosso corpo, com a nossa presença, para discutir um assunto tão importante. Muito obrigado, Nivaldo. Gente, currículos de peso aqui hoje, viu? A gente vai passar agora para o nosso secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, para falar um pouquinho daquela palavrinha, né, pai?
Bom dia a todos vocês, a todas. Uma alegria a gente estar aqui juntos nessa manhã de troca. Eu fico aqui olhando, observando cada um e a gente refletindo sobre o que está sendo dito também, Ludmila. Isso sempre vai... Às vezes a gente prepara alguma coisa para chegar num momento desses e falar, e a realidade nos surpreende e vai nos levando por outros caminhos. E está vendo esse auditório não só cheio, numa manhã de quarta-feira, professor Leonardo, como também de gente interessada. Eu acho isso muito... A gente está diante de uma oportunidade muito valiosa. E eu falo isso até pensando na minha trajetória, já que eu fui provocado, essa provocação inicial para a gente falar da nossa trajetória, isso reflete muito da minha trajetória, e eu fico observando, e como nós estamos aqui para falar sobre juventude, comunicação e cultura, e no coletivizar, no desafio de coletivizar, como o professor Leonardo nos provocou aqui no início, eu, como uma pessoa formada em comunicação, jornalista de formação, e uma pessoa que sempre militou na comunicação, na cultura e na área de direitos humanos, muito na interface de como a comunicação por meio da cultura pode tornar a pauta da inclusão como um todo mais abrangente para a sociedade. Eu não tenho como, diante de um auditório como esse, não falar justamente sobre isso. O que me vem na cabeça sobre o que nós temos hoje de desafio enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão na universidade, mas mais do que isso, que estão dispostas numa manhã de sentar, ouvir e refletir sobre o que nós estamos vivendo e sobre como essas áreas se encontram, onde isso tudo desemboca, qual é a nossa interseção. E a gente está vivendo um processo de uma polarização na sociedade que ele é muito forte e que nos atinge diretamente. Porque, às vezes, a própria tática da polarização é tratar como se a polarização fosse um problema do outro, do vizinho, e não, ela está dentro da gente. E eu estou falando isso porque ontem à noite eu fiquei dando uma olhada na repercussão sobre a notícia da cirurgia do presidente Lula. E aí eu vi muitas atitudes, comentários na rede social que virou o território como autorizado para isso, o esgoto, é onde as pessoas se permitem revelar sua face mais escrota de todas. Muitas pessoas desejando a morte do presidente Lula. Mas eu lembrei que nos grupos de esquerda que eu participo, e pessoas de esquerda que eu conheço, também desejaram a morte do Bolsonaro lá atrás. Isso revela um processo que a gente precisa entender, se entender como parte, porque é um adoecimento coletivo que a gente vive. Entramos numa era em que essa comunicação instantânea nos faz viver dessa forma de ataques viscerais, irracionais, na maioria das vezes, inconsequentes, e que nos leva a uma visão meio rasa dos verdadeiros problemas que estão colocados diante de nós. Como, por exemplo, há menos de um mês atrás, nós tivemos a revelação de um plano para envenenar um presidente da República, o vice-presidente, matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dar um golpe na democracia brasileira. E isso não virou uma comoção nacional. Isso não virou uma crise internacional. Isso não parou o país. Isso virou mais um fato que virou trend, virou os assuntos mais comentados do dia, e no outro dia o problema já era outro, porque esse processo está nos levando a uma naturalização da barbárie. E nós aqui, diante de estudantes de comunicação, de pessoas ligadas, interessadas na área da cultura, eu faço essa reflexão como um desafio coletivo que nós temos. Eu enxergo a área da cultura com uma possibilidade muito grande
de nós conseguirmos furar, transpor barreiras que estão colocadas hoje, que não permitem mais um diálogo entre diferentes, e uma capacidade de nós criarmos uma outra forma de diálogo e de reflexão social. E eu digo isso pela a cultura, a gente trabalha nela em 3 dimensões. A dimensão simbólica, que é justamente as manifestações, é aquilo que a gente vê enquanto cultura acontecer, é o carnaval que Marrom cobre, com tanta competência, são as políticas para as artes que Sara tão bem lidera na FUNSEB, são as políticas das artes para a juventude que Nivaldo... Então, isso é a capacidade simbólica. Isso nos possibilita gerar encantamento na sociedade. Às vezes a gente fala de coisas por isso, pelo simbólico, que num discurso, num texto, num vídeo, a gente não conseguiria. A cultura gera um outro nível de absorção das coisas. Pelo caráter da inclusão, que é uma outra dimensão da cultura, é a cultura cidadã, é a sua capacidade de inclusão, e quando eu falo disso, eu falo de um lugar que percebe hoje, quando vai, sobretudo, em escolas, em comunidades, num trabalho de democratização da cultura que nós temos feito, e eu vejo meninos e meninas muito jovens, às vezes meio retraídos no seu modo de ser, e por meio de uma expressão artística, podem viver algo que a sua realidade de vida, muitas vezes por conta da religiosidade do pai, da mãe, uma visão mais conservadora de sua família, não os permite ser. Então a cultura realmente é uma janela de liberdade para as pessoas. E pela dimensão econômica da cultura. Porque depois eu vou falar de Bahia Filmes, vou falar de editais, tudo isso é um aspecto de uma movimentação financeira de dinheiro que a cultura gera hoje, que movimenta a economia, que gera emprego, gera renda e, portanto, deve ser um caminho para que a juventude busque se realizar profissionalmente. E aí, para concluir, eu digo que essas trajetórias, eu falei um pouquinho da minha, mas quando eu vejo assim, Sara apresentada aqui como uma pessoa que começou também numa militância de base aqui na faculdade, hoje é diretora da FUNSEB, Nivaldo, com toda a sua trajetória militante também, hoje está ocupando aí um cargo de direção, Manga, que trabalha conosco, que é meu assessor especial, vem da Escola Olodum. Todo mundo vai construindo, a gente vai construindo a nossa trajetória a partir dos caminhos, das oportunidades que a gente tem e dos caminhos, Tobias, que a gente busca seguir. Então, que a gente aproveite muito esse interesse, essa oportunidade que a gente tem num momento como esse e de onde vocês estão, de construirmos uma sociedade melhor. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Gente, hoje Marrom vai ser babado aqui, viu? Por quê, meu filho? É muita coisa. Olha, gente, a gente vai passar agora para uma pessoa assim que é muito especial, porque foi da casa, sabe? E é muito bom quando a gente vê alguém que passou pela Facom, que a gente vê que deu certo, que está prosperando, que está alcançando espaços, porque a gente sabe quando um da gente vai todo, né? Vão os professores que lhe formaram, vão seus colegas, vão todo mundo. E eu gostaria de passar para ela aqui, Sara Prado, para falar um pouquinho. Pode falar, fique à vontade, a casa é sua, não tem cerimônia, viu? Agora, bom dia, gente. Eu vou pedir que vocês relevem, porque eu estou levemente emocionada. De verdade, eu já segurei aqui algumas vezes. Emocionada por uma série de motivos. O primeiro deles por estar aqui nesse auditório e por estar vendo esse auditório cheio. Eu fico triste quando o Léo fala de tipo, que bom que esse auditório está cheio, porque eu lembro que há 9 anos atrás, pelo menos, quando eu ainda pisava aqui nesse prédio, enquanto estudante de graduação, esse auditório, em geral, estava cheio. O diretor era Giovando, que está aqui. Se hoje vocês... Quem aqui é da Facom mesmo? A grande maioria. Quem é do BI? Isso não mudou muito, não. A maioria sempre dos estudantes aqui eram da Faculdade de Comunicação, de fato. E aqui, se hoje vocês não têm Léo na sala de aula e perdem toda essa
gratificante oportunidade. Eu, infelizmente, nunca pude ser aluna de Giovando, porque ele era o diretor da Faculdade de Comunicação, na época que eu estava na graduação. Mas sempre tive uma ótima relação com o Giovando, sobretudo porque quando eu ingressei nessa casa aqui, 16 anos de idade, novinha, um neném, cheirando a leite. Quando eu ingressei aqui, Giovandro, ele era um parceiro do centro acadêmico Vladimir Herzog, que é o nome do centro acadêmico da Faculdade de Comunicação, para quem não sabe. E o Vladimir Herzog, o centro acadêmico Vladimir Herzog, batizado em homenagem a um grande profissional da comunicação, assassinado pela ditadura militar, ele tinha uma importância muito bacana para os alunos e que tinha um potencial de articulação gigantesco. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu me permiti, e eu sei que quando a gente entra aqui, a gente entra cheio de muita certeza na vida. Certeza de nada, né, gente? A gente tem uma trajetória toda, mas a gente entra cheio de certezas. Algumas delas dão certo, outras a gente muda no caminho. Mas, inclusive, para poder decidir isso, se permitam ser atravessados pela faculdade e pela universidade. Tinham duas coisas que eu tinha muita certeza quando eu entrei aqui. A primeira delas, apesar de ser uma pessoa militante política, porque eu entrei aqui militante política, eu sou um ser humano, todos nós somos, na verdade, seja partidário ou não, nós precisamos ser seres políticos para poder sobreviver, senão a gente não sobrevive, certo? E eu entrei aqui já, enquanto uma pessoa militante, eu tinha certeza que eu não queria passar 10 anos na faculdade, como muitos e muitos companheiros meus, infelizmente, passaram, por conta das militâncias do movimento estudantil. Então, eu queria me formar. Eu entrei para poder me formar em uma profissão. Essa foi a primeira certeza. Mas a segunda certeza é que o tempo que eu estivesse aqui dentro dessa casa, eu não ia passar sem poder viver, sem viver tudo que a universidade tinha para poder me oferecer. Mas eu entrei com uma certeza que, infelizmente, não se consolidou. Como o Nivaldo falou aqui, eu entrei achando que eu ia seguir vida acadêmica. Eu falei, não, eu vou entrar... Ia ser pró. Eu vou ser pró, eu vou seguir toda uma vida acadêmica. Então, durante um bom tempo, eu fui de um núcleo de extensão aqui, que era orientado pelo professor Wilson Gomes, que era o Observatório de Culturas Digitais. Existe ainda não, né? Eu acho que... Na verdade, eu acho que eu ainda era estudante quando o núcleo foi desfeito. E era um núcleo que fazia pesquisas quando a Big Data estava surgindo, estava virando aquele negócio do cruzamento de dados, Facebook era novidade e era o que se pesquisava do ponto de vista das evoluções do ambiente digital nesse espaço. E era um grupo de pesquisa, um grupo acadêmico. Só que eu era do grupo de Wilson, ao mesmo tempo eu era do centro acadêmico, e no centro acadêmico a gente articulava para os estudantes bolsas de estudos de inglês, ajudado pelo professor Giovando. O professor Giovando abria, e eu tenho certeza que Léo também vai fazer isso, se vocês se organizarem e buscarem. Ele fazia todas as articulações possíveis. Eram grupos de formação em inglês, em línguas. A gente tinha uma lan house aqui para os estudantes. Nossa, Giovana, vamos precisar do seu serviço. Organizada pelo centro acadêmico, porque não era todo mundo que tinha computador em casa, que tinha acesso a computador. Olha que eu não estou falando de tanto tempo assim, certo? Eu engravidei na faculdade, minha filha está ali com 12 anos de idade. Então, não estou falando de tanto tempo assim. Então, me permitia isso. Fui do Diretório Central dos Estudantes por 2 gestões, diretora, conselheira universitária, representando o corpo estudantil no Conselho Universitário, junto à reitoria da UFBA, e também com a militância partidária, mas me permitindo viver a sala de aula. E aí eu vou falar especificamente, e vou voltar a dizer que pena para vocês, sobre 2 disciplinas. Uma, vocês ainda têm a sorte de ter, José Roberto Severino, falo com ele o tempo todo. José Roberto Severino, o tempo que eu pude ser aluna de Severino, eu fui. Toda vez que aparecia uma optativa de Severino na minha grade, eu... aprendi bastante com José Roberto Severino, o que me despertou muito interesse em gestão cultural. A disciplina de políticas culturais foi talvez o meu primeiro despertar de interesse para a gestão
de cultura, de políticas culturais. Entender como foi o processo de construção das políticas culturais, como se estrutura e como se fomenta. E aqui, quem aqui é de produção cultural? A grande maioria também. E aí, uma coisa que é importante de entender quem é de produção cultural, conheçam o funcionamento do Estado. Sem o Estado, produtor cultural não vai para muito lugar, não. Eu estou falando do Estado, poder público. O poder público, ele é o principal fomentador de cultura do país. E a gente precisa entender como ele funciona. E a segunda disciplina que atravessou a minha vida foi de Léo, que era a oficina de produção cultural. E eu era uma aluna que era assim, se eu me desentendesse no meio do semestre, não tinha problema de abandonar, não. Eu abandonava e pegava depois, mas eu tinha que sentir um negócio de prazer. A primeira vez que eu fui aluna de Léo, na oficina, Léo era um professor que ele incentivava tanto a gente no processo de criação, que era centenário de Jorge Amado. Era centenário de aniversário, né? Centenário de aniversário de Jorge Amado. E aí, a gente viajou que ia fazer imagine, eu acho que era terceiro semestre, Léo? Terceiro semestre. Os alunos do terceiro semestre viajaram que a gente ia fazer um puta festival gastronômico em comemoração ao centenário de Jorge Amado, envolvendo todas as faculdades e cursos técnicos de gastronomia que tinha nessa cidade. A gente montou um projeto megalomaníaco. Foi uma coisa surreal, só que são 6 meses. E o financiamento é assim, ó. Aí o resto a gente tem que correr atrás. Eu lembro quando chegou no meio do semestre que Léo falou assim, gente, o projeto é muito lindo, parabéns para vocês, mas a gente não tem condição de execução desse semestre enquanto a atividade dessa oficina. A gente, caramba. Aí ali eu falei assim, ó, vou sair dessa oficina, não vou fazer essa disciplina agora não, porque no final, eu nem lembro qual foi o evento que ficou no final. Foi o Circuito Lab Foto. Olha, que foi o que deu para fazer no tempo que nos restava, mas aquilo dali me incentivou num ponto de parar também para conhecer o processo de produção. Ali, talvez, minha cabeça tenha virado uma chave para poder me entender enquanto uma profissional de produção executiva. E aí eu fui me interessar mais nesse sentido. E aí, no segundo momento, na oficina de Léo, nós fizemos o Fechação. O baile Fechação, o Festival de Cultura LGBTQIAPN+. Ai, que delícia o Fechação. Fechação aconteceu. Fechação foi muito bom. Eu fui da equipe de captação do Fechação, porque eu já tinha aprendido no primeiro. Ó, se não tiver alguém atento para poder pagar, não vai acontecer esse negócio. E aí, a gente fez o Fechação. Do Fechação, um grupo resolveu sair e criar uma produtora. E assim nós criamos a Misturou. E ali eu entendi que a vida não é que a vida acadêmica não esteja no meu caminho, mas que talvez não seja a minha prioridade, que me dá prazer. E ali eu tive uma virada de chave. Então passei a trabalhar mais com produção executiva a partir disso, dentro da Misturou. Nivaldo pulou algumas partes da nossa trajetória, mas Nivaldo, por exemplo, entra na minha vida a partir de um projeto de baixo custo. Anderson está aí? Cadê Anderson? Anderson deve estar fumando lá fora. Anderson, que é um amigo nosso em comum, eu falei com ele, velho, eu peguei uma produção de baixo custo, eu estou sem dinheiro para ninguém, eu preciso de gente que trabalhe para mim aqui, para me ajudar a fazer esse evento. E aí Anderson foi, olha ele ali, Anderson foi e falou assim, não, eu vou levar uma galera. E aí Anderson apareceu com o Nivaldo assim, e foi numa produção que a gente se encontrou na vida. Vou concluir essa parte da minha trajetória, e eu trouxe essas coisas aqui para vocês, para poder dizer o seguinte, muita coisa que a gente vive aqui, que para nós é cotidiano, é natural, parece que vai passar, atravessa a nossa vida bastante. Contatos, amizades, relações, compreensão do que fazer. Às vezes a gente acha que é pequeno, mas isso fundamenta muita coisa para a nossa vida. E a organização aqui na universidade ela é importante. Ela é importante porque ela muda a vida de um bocado de gente, inclusive depois, e isso é legado. Eu sei que muitos e muitas aqui almoçam no R1 com naturalidade, pegam o VUP do ZUFBA com naturalidade,
ou com naturalidade descem e vão fazer um piquenique e passar a tarde ali na Praça das Artes. Quando eu cheguei aqui, nada disso existia. Era lama a Praça das Artes, o RU era fechado, não tinha Busúfiba. As estudantes mulheres que moravam na residência universitária que engravidavam, elas eram expulsas. Não existia residência mista. Então, estou trazendo isso daqui porque tudo isso foi fruto de conquistas estudantis. Foi fruto de organização e de pensar, naquele momento. Aqui não se podia evento. Lembra, Giovana? Giovana também ajudou a gente a mentir muitas vezes, porque tinha uma portaria que não podia festa, e a gente criou um negócio chamado Vibracon, que era uma festa que a gente fazia todo semestre. Só que Giovana assinava como atividade de extensão. Isso é fundamento, viu? Isso é a gente fazia, porque tinha pouca coisa aqui para produção cultural, então a gente queria o exercício da produção. Tudo isso é fruto de organização. Vocês, e aqui eu estou vendo vários rostos que eu vejo no dia a dia, vocês têm articulação, têm um contato, têm um lugar, têm uns espaços. Tem pessoas aqui que trabalham na gestão já. Então, organizem o universo que vocês querem das coisas, testem, tentem. Esse é o momento de tentar. Aqui é o momento de tentar mesmo. De tentar, de testar, de fazer, para poder ver se é isso que você quer e se jogar na vida e deixar legado. Porque o legado fica. Tem alguém sempre que está observando a gente aqui, que vai fazer, que vai continuar o que a gente está fazendo. Certo? É isso. Muito obrigado, Sara. Inclusive, tem que pedir a benção que é da alfonitinha, não é bagunça, porque... Minha mãe abençoe essa benção. Meu pai abençoe. Mora ali no fim de linha da federação. Estava ontem com a mãe Sandra de Amanjé, que queria ir lá no curso do IFAM, né, na Faculdade de Administração. E uma coisa bem importante agora, né? O último é o mais gostoso, né? Então a gente deixa quem vai falar por último. A gente deixa Marrom, né, meu povo? Claro, Marrom, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu ativar aqui o negócio. Isso, que aqui agora é tudo chique. Agora aqui a gente tem verba, viu? Aqui, né, Léo? A gente tem verba agora, né? Alô. Peraí. Foi. Primeiro, fiquei feliz, sabe que o último é mais gostoso. Claro, meu lindo. Não sabia, não. Oxente. Fiquei levantando minha bola, viu? Eu vai. adoro. Fique à vontade. Pois aqui talvez não tenha ninguém aqui que seja... Olha, eu sou mais velho no sentido... Eu sou daquela escola, que eu nem me lembro mais do nome, era... Você é da antiga Facom, né? É a primeira, Facom. É BC. Não existia esse nome Facom, não. Não existia esse nome Facom, não. Era EBC. Aí, agora tá bom? Aí, agora sim. Então não existia Facom, era EBC. Que a gente dividia Escola de Biblioteconomia e Comunicação. Aí depois a gente melhorou um pouquinho, subiu, onde é a escola de música, agora vocês estão numa mansão, né? Isso aqui é uma mansão onde vocês estão. E, geralmente, aí eu estou vendo assim, pessoas mais jovens. Gostei de ter um torcedor do Bahia e um torcedor do Vitória. Já gostei. Ali, com a camisa do Bahia e do Vitória. Você é Vitória, irmão? Eu sou Bahia, você é louco? Pensei. Pelo amor de Deus, né? Aê! Então, é o seguinte, se eu contar minha trajetória, é engraçado. Eu hoje fiquei conhecido uma pessoa do carnaval. E olha que eu não sou nem esse carnavalesco todo, né? E virei assim a referência do axé. E foi uma coisa curiosa, porque minha trajetória é totalmente contrário. Na verdade, eu sou roqueiro das antigas. Tá vendo vocês? Eu já sou do que já talvez Bruno também, sou Beatles, Rolling Stone, The Who, que foi. Desde que o mais moderno que eu cheguei foi o U2. Ou seja, o mais moderno. Claro, MPB, Caetano, Gil, Gal, Betânia, não sei essa galera. Mas, quando eu comecei, jovens como vocês, coincidentemente, a chamada Chemix, que aos 40 anos, estava surgindo. Eu trabalhava, comecei na tribuna, fui para o Correio. E aí ficou aquele dilema. E essa área, quanto à juventude, é importante. Os jovens, porque se os jovens não chegarem, se os jovens não se interessarem, tende a cair, tende a esquecer. Então, é um campo muito grande, muito aberto, e que nós precisamos, eu digo nós assim, o mercado precisa dos jovens, dos mais jovens, tem que chegar para a renovação da música, a renovação do jornalismo. E foi isso. Quando chegou, você sabe que jornalista cultural é um pouco metido, né? Não, esse negócio, né? Essa cultura. Eu, como sou uma pessoa, eu pensava assim, bom, eu não estou escrevendo para mim nem para meus amigos. Você não pode deixar passar.
Por exemplo, uma festa com Caetano e Daniela, que bota 30 mil pessoas, cheio de amor e paralamas, 50 mil. Eu fui cobrir um festival de arrocha, imagina, 10 horas de arrocha dentro do Parque de Exposições. É duro, viu? Mas eu encarei. Então, você não pode deixar passar isso, né? Então, e eu, também jovem, começando, mas eu sempre tinha essa visão. Não, eu não posso ter preconceito, não posso, né, deixar isso acontecer. E aí foi aí que eu caí no axé, porque ninguém queria fazer, ninguém queria escrever, ninguém queria participar. Aí eu entrei, terminei virando uma referência no axé, o que me permitiu também ter o lado bom. Tudo tem seu lado bom, né? Aí me permitiu cobrir os grandes carnavais fora de época, aqui no Brasil. Aí veio o lado chique, né, Bruno? Cobri a lavagem de La Madeleine em Paris, a lavagem de Nova York, o Festival de Montreux na Suíça, e outra festa, tem uma baiana não tem jeito, faz uma festa de Iemanjá e Nice no sul da França. Você já imaginou uma festa de Iemanjá e Nice no sul da França? Pois existe, mas o mais exótico foi fazer um carnaval baiano na Austrália. Eu falei, a visão que eu tinha da Austrália é canguru, né? Só de canguru, né? Priscila, Rainha do Deserto, que era um filme australiano, o Koala, né? E o Demônio da Tasmânia. E um baiano, eu disse, mas o que é um baiano, tá, mano? Já fazia um carnaval. Pô, lá fui eu, 3 dias de viagem, né? Porque fez uma rota pelo Oceano Índico. Eu passei... Olha só, eu saí numa segunda, cheguei na quinta, porque lá são 11 horas a mais. Veja só, aí tipo assim, para São Paulo, depois de São Paulo, 14 horas para Dubai, depois de Dubai, 8 horas para Singapura, depois 8 horas para chegar. É brincadeira? Não, e no primeiro ano que eu não sabia, eu não levei... Quando imagina, você ficar 3 dias com a mesma cueca, a mesma camisa. Já é fundamento, Aí mas já é fundamento que a gente guarda. E da outra vez que eu parei, de Dubai, fui no banheiro, foi na hora que reza para a mesquita, que você tem que ficar com... Né? Na mesquita tem que ficar na posição, né? Eu disse, meu Deus, esses muçulmanos vão me matar aqui. Mas, se voltando, então, eu acho que a juventude de hoje tem que ficar ligada nisso, tem que ficar atento. E hoje vocês têm uma oportunidade que no nosso tempo não tinha. Hoje vocês têm uma rede social imensa, que deve ser melhor aproveitada, né? Eu acho que a rede social não é para ficar só postando foto, pose, blogueirinho, não nada contra. Viu, gente? Tem algum blogueiro aqui, não sou nada contra. Digital influencer, nada contra, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso. Vocês aproveitar uma rede imensa. Porque quando eu fiz faculdade, era habilitação para jornalismo escrito. Não existia, eu passei mesmo, não tinha máquina fotográfica no meu tempo. Então eu aprendi, se faz de conta com a máquina. Aprendi assim, viu? Não tinha jornal. Assim, depois chegou o jornal. Aí depois eu soube que, não sei se foi a TV Bahia, que deu o primeiro estúdio, montou, né? Aí deu vocês compraram. Então não tinha nada disso. A gente aprendia, eu aprendi a fazer, aí depois fui para a TV Aratu, que era Globo na época, aprendi rádio, jornal, assim, trabalhando mesmo. Então vocês têm, os jovens de hoje, têm uma possibilidade de fazer esse trabalho imenso, que eu acho que deve ser bem aproveitado por isso. Porque vocês hoje, como o Bruno está falando, realmente a rede social virou um campo, né, na internet de ninguém. Né? Tem que tomar cuidado, aí, isso é verdade, Bruno. As pessoas revelam as faces mais cruéis, né? Mais abjetas, assim. Você se revela, meu Deus, essa pessoa é assim, ela é assim. Então tem que ficar muito atento a isso e aproveitar bastante. Porque, se vocês não ocuparem esse espaço, vem outros ocupam. E nesse setor que eu trabalho é fundamental, por exemplo, na Axé Music, as pessoas reclamam, tem que haver renovação, porque Bel, Ivete, Daniela, não vão viver a vida toda, não vão aguentar asa de água, vão chegar que eles vão parar. Então, se essa galera não chegar, se bem que eu sou dessa teoria, enquanto houver jovem, vai haver carnaval. Não é? Porque depois a gente vai ficando mais... Eu mesmo era carnavalesco. Hoje, se eu não trabalhasse e pulasse carnaval, eu estaria num camarote, vou ser sincero. Me chama que eu vou, né? Ou então viajaria. Porque realmente é uma loucura. Você tem que ser jovem, muito estudar por lá atrás. Eu fui lá na base da TV, observando. Meu Deus, como é que a pessoa passa 8 horas pulando atrás de um trio, né? Mas é isso, né? E tem que ter. E hoje, então, é o que eu digo a vocês.
a oportunidade que vocês jovens, eu falo vocês jovens porque eu também sou mais velho que vocês um pouco, é muito grande, é muito boa. E vocês devem ocupar esse espaço porque há muita coisa para ser feita ainda. Já foi, muita coisa foi feita, muita coisa há por fazer. E se vocês não ocuparem esse espaço, quem vai ocupar? Entendeu? E hoje tem, claro, nem tudo é perfeito, né? Ah, não, está tudo mar de rosa, tudo maravilhoso. Não está. Mas eu acho que melhorou bastante, pode melhorar. Então, é necessário. E hoje e também eu fiquei feliz. Eu cheguei aqui, não vi ninguém, eu sou o primeiro, né? Eu fui o primeiro a chegar nesse ponto. Até a professora Suzana, que foi minha colega, ela veio, eu sabia que Marrom chegou, eu cheguei, não tinha ninguém, ele foi me receber na porta. Eu disse, meu Deus, cadê esse povo? Não chega ninguém. Que eu mando chegar antes, né? E eu fiquei feliz, todo mundo aqui, vocês escolheram um pouco do tempo, né? Reservaram um pouco do tempo para nos ouvir, falar, contar nossa experiência de vida, discutir com vocês, né? Toda essa realidade. Isso é muito importante. E isso me estimula, a ver, olha aí, tá vendo? O que eu escrevo, o que eu falo, tem gente interessada ainda. Eu sei, claro, que nós vivemos na Bahia, uma terra essencialmente musical, né? Salvador e Recôncavo principalmente, e claro que eu não vou ser hipócrita dizer, o que eu trabalho é uma coisa realmente atrativa, né? Você pode até não gostar, mas do Carnaval, o São João, que é outra festa muito importante que cresceu, e Salvador é uma festa, a partir de 4 de dezembro, que eu soube que alguém estava em Santa Bárbara, entendeu? Soube que estava, né? Deu até entrevista para a TV, não foi? Que esposa aí dizer isso aqui que eu não estou entendendo. Não estou entendendo isso aqui. Eu soube que alguém estava lá. Então, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, sexta-feira Santa Luzia, aí Natal, Ano Novo, o Senhor do Bonfim. Lá vai em Itapuã antes. Itapuã. E 2 de fevereiro? Não, eu peguei Pituba ainda. Quem tem alguém da Pituba aqui? Ninguém mora na Pituba. Gente. Até tem, né? Mas tá em aula, tá em aula. Então tinha a festa da Pituba, lá vai Itapuã e Iemanjá. E o grande, né? A grande apoteose, que é o Carnaval. Que esse ano, depois o secretário pode falar, são os 40 anos, né? Da Xé. Né? Menino, você precisa passaram 40 anos. Quando eu pensei que eu comecei com a Xé, tô velhinho já, viu? 40 anos. É isso, mano, na flor da idade. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que nós vamos ter... E aí é que entra vocês. Eu quero que essa galera... para o Axé ver mais 40 anos e para que vocês curtam. Claro que daqui a gente vai ficar mais... Ninguém vai ficar mais por atrás do trio. Mas os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos estejam aí. Então, é isso um pouco de que é Marrom. Uma salva de palmas, gente. Só para concluir. Só para concluir, talvez vocês não saibam que Marrom foi o apelido dado pela cantora Alcione. É que me conheceu, que era o Marrom da... Só que eu sou o genérico, já conheço. Ela é titular. Gente, menino. Eu sou o Marrom, ela é o Marrom. Uma loba reconhece a outra, né? Tá vendo você? Rapaz. Gente, então, né? Muito... Eu tô aqui extasiado com isso aqui, pelo amor de Deus. Eu sou a Marrom e não preciso de apresentação. Claro, né, Marrom? E outra coisa, você, menino, é um perfil que era para estar cobrindo o Globo Repórter, né? Porque você já foi para Singapura, já foi para Austrália, já foi para tudo que é lugar. Singapura, mas o lugar mais exótico foi... Eu nunca vi canguru na minha vida. É emocionante você ver um canguru. É? Ele é enorme, Nunca vi, não. Nunca vi, não. Você nunca viu um canguru? Nunca vi, não. Mas você vai gostar do canguru. Rapaz! Olha, eu fui no bar onde foi filmar Sim. aquela cena que tem Priscila Rainha do Deserto, eu fui lá. Menino, você é de demanda, viu, rapaz? Gente, nossa mesa, né? Nossa mesa magna, que está marcando o início do Sejucum, que é o Seminário da Juventude, Cultura e Comunicação. Neste ano vai contar apenas com a mesa, dentro, que integra, na verdade, né, o evento da 4ª Gira Audiovisual do LabAV, o Laboratório Audiovisual daqui da Facom. E ele está sendo apoiado, né, realizado pela Atlética, tem apoio também da Facom, do Cojuve, do Movimento... Fugiu. Oi. Oposição isso aqui, viu? Da Cojuve também, Movimento Sou Juves e do Governo do Estado da Bahia. Então, gostaria de agradecer a todos, em especial também a Anderson, chefe de gabinete do Cojuve. E agora a gente vai começar o segundo bloco, né? Umas perguntinhas aqui, caco lá,
Coisa bem tranquila, vamos começar por Leonardo Costa, né? Nosso diretor maravilhoso. Cadê Nada ele? constrangedor, viu? Nada constrangedor. Pelo amor de Não, Deus. da pergunta de Enem. Não me pergunte o que tá dando, o que tá comendo. O que é isso? O quê? Isso eu Olha. não falo, me recuso. Rapaz. Não. Isso é segredo de Roncó. Fica porque lá. eu acho que eu sou fofoqueiro, não sou não. Não, né? Não. Léo Dias ficou lá no Sudeste, É né, meu pai? amigo, por sinal. Mas Olha. não é o talento dele, não. Ó, gente, vamos organizar aqui o Baba, para o Baba não desorganizar. Léo, me conta um pouquinho, como é que tá assim os trabalhos... Oi. Como é que tá os trabalhos da Facom, né? Porque, assim, a universidade ela passou por uma reforma e tudo mais, um aprimoramento, assim, estrutural. E eu queria saber, dentro dessa estrutura, o que é que a Facom vem pensando na formação para os estudantes aqui que querem ingressar no mercado de trabalho. Será que a universidade realmente está preparando a gente para o mercado? O que é que a gente pode estar fazendo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Então, enfim, a gente tem uma série de ações, como você falou, em relação à estrutura da unidade, né? A gente tem uma unidade, Marrom colocou aqui como uma mansão, hoje em dia, comparando com o antigo Instituto de Saúde Coletiva, né, que a gente ficava lá no Canela, mas que basicamente é o trabalho de várias gestões aqui da unidade. A gente tem aqui o professor Giovandro, a professora Suzana participou aqui antes, passou aqui rapidinho, que ela está em sala de aula agora. Então, a gente tem um trabalho de coletividade, realmente, em relação a essa organização da faculdade, né, pegando o seu corpo mais estável, que são os docentes e servidores técnicos administrativos. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter o que a gente tem hoje aqui na Faculdade de Comunicação. Em relação à formação, desde que eu entrei aqui como professor efetivo, a gente tem uma mudança hoje que eu acho bem interessante, que são os núcleos docentes estruturantes. A gente tem NDEs, os núcleos docentes, em relação às terminações. Temos um núcleo de produção cultural, um núcleo de jornalismo e um núcleo de cinema audiovisual. Esses núcleos tentam trabalhar a questão pedagógica dos cursos de forma mais próxima e de forma mais regular. A partir desses núcleos que a gente teve as reformas dos currículos, né? As reformas dos projetos políticos pedagógicos. Eu entrei aqui na Facom em 2000, inicialmente, né, como professor, e quando eu fui professor de Sara, ainda era o mesmo currículo que era o currículo de quando eu era aluno, né? O currículo de produção ele ficou durante 20 anos ativo, o que a depender, é um tempo um pouco excessivo, né? Então, a gente conseguiu recentemente, a partir dos núcleos docentes estruturantes, fazer as reformas curriculares. A de produção cultural foi em 2020, a de jornalismo agora implementada em 2023, e cinema também já implementou a mudança e está agora em processo de implementação do segundo ciclo e a implementação do curso, né, do bacharelado em 2 ciclos de cinema audiovisual. Esse projeto hoje já está no núcleo de currículos e programas da Pró-Reitoria de Graduação, aguardando sua análise para poder seguir no Conselho Acadêmico de Ensino e a gente conseguir implementar o bacharelado 2 ciclos em cinema audiovisual. Então, acho que isso é uma mudança interessante que a gente tem em relação à parte pedagógica do curso, de forma mais recente, né? Quando eu ingressei como professor, a gente não tinha ainda esses núcleos estruturados, e eu acho que os núcleos conseguem trabalhar as terminações de forma mais, não só organizada, mas de forma mais perene, né? Inclusive, a gente tem pesquisas aqui na Faculdade de Comunicação com os egressos. A gente tem pesquisas dos egressos dos 3 cursos, de como é que esses egressos, a partir dessa formação, se inseriram no mercado de trabalho e enxergam essa formação aqui na faculdade. A gente tem pesquisa com cinema, com produção cultural e com jornalismo. Diretor, uma dúvida. Existe alguma parceria hoje da Facom com instituições externas, comunidades externas, no sentido de levar os estudantes para outros espaços, cursos de capacitação, formação, algo do tipo? Ou tem algum assim que mostrou disposição? Isso de participar, de levar para outras instituições, algumas disciplinas trabalham isso de forma bem organizada e bem a todo semestre, né? História do jornalismo, oficina de gestão e cultura, jornalismos integrados trabalham muito essas visitas a campo, né? Ontem eu fui com a turma de gestão em cultura, tenho aqui alguns estudantes, a gente foi lá no Parque do Queimado, no Neugibá, né? Uma experiência que é interessante do ponto de vista da gestão cultural, né, que é uma gestão cultural de uma OS em relação a uma política do governo do Estado da Bahia. Então, isso é realmente desenvolvido. Outras parcerias também ocorrem em relação à formação. A gente teve, nesse ano, a Embaixada dos Estados Unidos que fez um processo de formação em relação ao audiovisual.
A gente teve, no ano passado, o Instituto Pensar com uma série de formações também que ocorreram durante finais de semana aqui na Faculdade de Comunicação. Então, a gente é uma unidade que está sempre aberta, né? A gente está sempre interessado em tudo que tiver conexão com comunicação e cultura, que é bastante coisa, né? Pensar aí o que se conecta com a comunicação e cultura, a gente tem total interesse de ter parceria, de estar organizando, de abrir as portas, né? A Faculdade de Comunicação, a gente não tem essa estrutura para ficar fechada, né? A gente tem essa estrutura para que realmente ela seja aberta e ela permaneça ativa, permaneça com movimento. Perfeito. E falando justamente nessa questão de egresso, né? A gente tem aqui Sara presente. Como é que tá essa questão Marrom. de... tem Marrom também, né, gente? Marrom é egresso da Facom. É da casa-mãe, a casa-matriz. É verdade. É a casa-mãe, é a casa-mãe. Como é que tá, professor, essa questão, assim, dos egressos que estão formando aqui? Tipo assim, tem muita gente interessada em voltar para a carreira acadêmica, tem muito estudante que formou querendo dar prosseguimento como professor da unidade? Temos também, a gente tem, hoje em dia, na Faculdade de Comunicação, a gente já está com 2 programas de pós-graduação, um já implementado e mais antigo, que é o programa de comunicação, de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, que é o POSCOM, que inclusive é nota 6 na CAPES, então é um programa de excelência. E a gente está implementando agora, temos aqui o coordenador do novo programa, do programa de pós-graduação do mestrado profissional em Práticas de Gestão da Comunicação e Cultura. Então, a gente tem essas possibilidades de formação, tanto aqui na Faculdade de Comunicação, como também a gente tem uma série de docentes nossos. Aqui, no caso, o professor José Roberto Severino é o atual coordenador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, que é o programa que eu sou egresso, que eu fiz o doutorado. Então, a gente tem estudantes, tanto de produção, como de jornalismo, como de cinema, que depois atuam, que participam desses programas de pós-graduação e buscam depois a vida acadêmica, a carreira acadêmica, né? Temos alguns exemplos que estão aí na área, aqui da Facom hoje, por exemplo, tinha uma colega minha, que é Renata Rocha, que é professora aqui de produção cultural, era minha colega na minha época de faculdade, e hoje ela seguiu a carreira acadêmica, ela também é minha colega no pós-cultura. Que chique, massa, ótimo. Falando em audiovisual, né, gente? A gente tem uma novidade aqui no estado agora, que é a Bahia Filmes, que tá chegando aí com tudo, todo mundo falando sobre, e tá uma coisa assim bem bonita de se acompanhar, porque vai ser, né, primeiro espaço voltado para o audiovisual aqui do estado, de forma mais específica, né? E aí eu queria saber do secretário Bruno Monteiro, como é que está se dando esse processo de criação da Bahia Filmes, né? Ele vai ser bem aproveitado pelo estado? Como é que está esse rolê aí para a gente? Tobias, a Bahia Filmes vem num contexto que a gente está vivendo de a inserção da cultura e das políticas culturais compreenderem um momento econômico, especialmente as possibilidades que a economia criativa hoje traz. Porque a gente vive um momento de muito aquecimento. Passou a se perceber no Brasil e no mundo que cultura movimenta dinheiro. Muito dinheiro. Isso de uma forma mais ampla. Marrom trouxe aqui o exemplo da Axé Music, os 40 anos da Axé agora. Quando a Axé Music surge e se estabelece na década de 90, foi o momento que a cultura baiana, a música baiana, rompeu as fronteiras da Bahia e passou a ter uma participação muito forte na indústria fonográfica, que é a indústria da música, no Brasil e no mundo. E nunca mais recuperou esse lugar. O Axé Music é o pico da música baiana na ocupação da economia da música do Brasil e do mundo. Só que isso, a gente vai vendo que tem ondas. A economia criativa vem vivendo em ondas numa crescente nesse mercado. Hoje a gente responde já por mais de 3% do PIB, do conjunto de riquezas que o Brasil e o mundo produz. No Brasil, em um ano, foram mais de 230 bilhões que a cultura movimentou. Isso é desenvolvimento, é emprego, é renda. E uma área que contribui fundamentalmente com isso é o audiovisual. Porque o audiovisual, ele, além de ser um mercado que tem crescido de forma sustentável, porque o audiovisual foi expandindo a sua cadeia. Se há 10, 15 anos atrás a gente falava do audiovisual como produção de filmes, hoje a gente está falando de produção de conteúdo para a rede social. Isso é audiovisual também, a produção de filmes publicitários, a salvaguarda histórica de manifestações da tradição, da cultura,
tudo isso hoje é audiovisual. O audiovisual tem muitos caminhos. E ele não emprega somente, ele não movimenta somente economicamente um produtor, o cinegrafista. É toda uma cadeia de serviços. Uma produção audiovisual dialoga com o contrata o transporte, contrata a alimentação, a iluminação. Quando viaja para uma produção, tem a rede hoteleira. Tudo isso vai se movimentando em torno dessa economia criativa. Então, a Bahia Filmes, ela se representa agora uma visão que a gente consegue ter e implementar de o quanto a cultura hoje cumpre um papel muito importante nesse novo momento da economia. De uma economia hoje que é menos de trabalhadores formais, como a gente via até pouco tempo atrás, das pessoas só trabalhando de carteira assinada, e hoje as pessoas têm nova forma de organização de trabalho. E a economia criativa vai criando essa possibilidade das pessoas trabalharem, por exemplo, com a produção de um livro, de uma peça, de uma estampa de camisa, a criação de um cordel, de criação de conteúdo para uso mais diverso nas redes. E a gente consegue, com a Bahia Filmes hoje, dar um passo muito decisivo de o quanto a política pública pode e deve estar sintonizada a esse novo momento de organizar, investir e potencializar o audiovisual baiano, tanto aquilo que já é produzido, quanto o nosso potencial de produzir cada vez mais, de transformar o audiovisual e toda essa cadeia em um polo também mais atrativo do ponto de vista de geração de emprego, para que as pessoas trabalhem mais, tenham na cultura um meio maior de prosperidade, de realização para suas vidas, e também para a gente ampliar as possibilidades de formação. Porque a gente, para ter, como nós tivemos um bom momento de fomento, por exemplo, a Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial da pandemia, só que na Bahia nós tivemos um investimento direto de 112 milhões de reais no audiovisual. Então nós financiamos projetos do audiovisual em todo o estado e de várias dimensões, desde o conteúdo que é produzido com o celular, até grandes produções de audiovisual, até filme que está indicado para o Oscar. Tudo isso foi com financiamento público, do financiamento a partir da lei Paulo Gustavo. E o que isso nos revelou? Quando chega o recurso, tem bons projetos, tem pessoas, sobretudo pessoas muito jovens em toda a Bahia, dispostas a realizar um bom trabalho com audiovisual. Mas muitas vezes falta um profissional qualificado para fazer a edição, para fazer a iluminação, para trabalhar naquilo que vai tornar aquele projeto mais bem acabado, porque às vezes a boa ideia está ali, mas não tem uma finalização por falta de um profissional qualificado, e tem mercado. Então é uma possibilidade também de nós formarmos mais e termos, então, no audiovisual aí a responsabilidade por um novo momento para a cultura, em que ela seja também cada vez mais uma conexão com um mercado de trabalho que dialoga com esse tempo. Que massa, secretário. Uma pergunta assim, muito fundamental. Quais estão sendo atualmente as políticas públicas que a Secult está produzindo e que está sendo executadas, né, no Estado hoje? A gente lida, Tobias, a partir de um tripé, a nossa gestão, que vai aumentar mais um pé já, mas hoje a gente lida especialmente com um tripé, que é o tripé primeiro, da democratização, do reconhecimento e do acesso à cultura. A gente viveu no estado da Bahia durante muito tempo a concentração, primeiro que tinha sempre muito pouco dinheiro e pouca atenção para as políticas de cultura. Isso foi tratado ao longo da história, e não é uma coisa de esquerda, de direita, mas teve um tratamento sempre muito da cultura como uma política acessória, até meio supérflua. E a gente foi conquistando até por essa questão econômica toda que eu citei, foi se conquistando um outro espaço na importância. Hoje a gente tem um outro momento de recurso, mas houve historicamente uma construção de que o recurso ficava concentrado em Salvador, para determinadas linguagens artísticas e na cidade de Salvador. Nós conseguimos promover uma democratização, estamos no processo de democratização do acesso
especialmente do ponto de vista enxergando as manifestações culturais de forma mais ampla, reconhecendo pessoas que fazem a cultura acontecer, sempre fizeram, sempre tocaram, sempre escreveram, sempre tiveram uma performance de dança, sempre produziram para o audiovisual, mas muitas vezes nunca foram reconhecidas como fazedoras de cultura. E esse reconhecimento, o edital que chega, o fomento que chega, está ampliando. Então, é um processo de democratização, um processo de territorialização, entendendo a Bahia como um estado amplo e diverso culturalmente. E quando a gente fala de territorialização, não é simplesmente olhar para o mapa e ver o seu desenho geográfico. A cultura é território. A cultura é a representação do vínculo que nós temos com o nosso bairro, com a nossa igreja, com o nosso terreiro, com a nossa família, com a nossa cidade. E isso faz... A cultura precisa ter uma atenção territorializada, e isso nós temos trabalhado de forma muito intensa, para que ela represente também o fortalecimento dessas identidades. E a modernização de estruturas, porque nós temos uma grande, ampla rede de equipamentos culturais, de espaços dedicados à cultura, de teatros, de bibliotecas, de museus, de espaços para a cultura, e é uma rede que estava muito precária. E nós assumimos aí a reforma, a modernização desses espaços, entendendo que eles são fundamentais para o encontro, para a circulação, para a produção, para a fruição cultural. E quando eu falei que a gente quer ter um quarto pé aí, nessa base que nos sustenta, que é algo que a gente vem perseguindo muito, que é a formação. É algo que é uma obsessão do governador Jerônimo, que é professor, e do nosso governo como um todo, minha, de Nivaldo, de Sara e das nossas equipes como um todo, que nós consigamos ter programas mais amplos e mais consistentes para que a escola, a universidade, os institutos federais e todos os espaços de formação tenham programas mais amplos para formar profissionais, pessoas para as artes, para toda a parte técnica, mas que a gente tenha na cultura e nas artes aí cada vez mais pessoas qualificadas para trabalhar. Bem interessante, secretário, muito obrigado. E isso já, na verdade, já dialoga com o trabalho da FUNSEB, né, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é justamente a fundação que dialoga com esse público de cultura e juventude e que mais à frente também tem o apoio da COJUVE, que são instituições parceiras, né, que constroem juntos. Então, Sara, eu queria saber hoje quais os cursos de formação para a juventude a FUNSEB hoje dispõe. Está desligado. Agora? Sim. A FUNSEB, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, ela é a cinquentenária, certo? Ela é a primeira instituição de políticas culturais do Estado da Bahia. E isso faz com que, hoje, a Fundação Cultural ela ainda seja sede de uma série de pautas que elas transversalizam com todos os órgãos que surgiram depois. Então, a princípio, consideramos de forma superficial, se a gente falar das atribuições dos órgãos que hoje gerem cultura no Estado da Bahia, a FUNSEB é a fundação que gerencia a política das artes. Mas, veja, a política das artes é muita coisa, transversaliza. Os elos da cadeia produtiva eles são vários, formação, difusão, produção. Então, essa interlocução ela acontece com todas as unidades internas da gestão da cultura e com as unidades, outros órgãos da gestão pública. E essa transversalidade ela é incentivada pelo governador Jerônimo Rodrigues, a partir do seu conceito de governo. Obviamente que muita coisa varia, dependendo de quem está sentado na cadeira. A cabeça do gestor diz muita coisa, certo, gente? De quem está sentado na cadeira diz muita coisa. Então, quando o Bruno coloca aqui de algumas decisões, de alguns avanços que nós tivemos, algumas coisas são decisões políticas, sim. É a cabeça de quem está na gestão de priorizar a territorialização, por exemplo, priorizar a descentralização, priorizar acessos de determinados fazedores de cultura. A gente usa muito o termo fazedor popular de cultura, que é diferente de fazedor de cultura popular, certo? Fazedor popular de cultura ele está nas periferias urbanas, ele está nos rincões, ele está nas zonas rurais, ele está nos municípios pequenos, distantes da capital, às vezes mais distantes de outras capitais do que da capital do próprio estado. Então, esses fazedores populares de cultura,
priorizá-los é uma definição de gestão. E o gestor máximo do Estado, hoje, ele tem como definição a interlocução entre pastas. Então, hoje, por exemplo, não tem um instrumento das principais políticas da Secretaria de Cultura. Aí eu vou fazer um recorte aqui específico para a Política Nacional Aldir Blanc, executada pela Secretaria de Cultura a partir da política de repasse de recursos pelo Ministério da Cultura, que não tenha indutor para a juventude. Então, o produtor jovem, o proponente jovem de projeto, ele já ganha um ponto a mais por ser jovem, nesse sentido de interseção. Sobre o processo de formação, a Fundação Cultural gerencia uma unidade chamada Centro de Formação em Artes, que a grande maioria aqui deve conhecer pelo seu principal símbolo, de instituição de outras escolas. Iniciando pelas artes cênicas, a gente já tinha bem constituído a escola de dança, então a ideia era constituir a escola de teatro e a escola de música. E a escola do audiovisual, já que a Fundação Cultural é a casa da diretoria do audiovisual, da DIMAS. Agora a gente está falando sobre Bahia Filmes. E que bom que nessa gestão, a gente é muito feliz. A gente é muito feliz, né, Bruno? Que bom que nessa gestão nós conseguimos tornar realidade a Bahia Filmes, mas, até então, essas políticas eram tocadas pela Fundação Cultural. O Centro de Formação em Artes, ele surge enquanto ideia, mas ele não consegue constituir as escolas. O máximo que a gente conseguiu, até esse momento, foram ter oficinas, alguns cursos com um prazo estabelecido. E hoje, a partir do advento do Marco Regulatório da Cultura, que é outra coisa importante de conhecer, além de conhecer políticas culturais, é importante conhecer legislações culturais. A partir do Marco Regulatório da Cultura, a gente consegue, a partir da modalidade de bolsas culturais, suprir a necessidade do Centro de Formação em Artes em profissionais, para que a gente consiga alcançar o que o nosso plano político-pedagógico de formação nas artes prevê. Inclusive, incluímos a modalidade de produção cultural, entendendo que cada artista, cada profissional da arte formado, seja em qualquer elo da cadeia produtiva que ele queira se aprofundar, ele precisa entender quais são os caminhos que ele precisa trilhar, que ele pode trilhar e que está estabelecido para que ele consiga alcançar um sucesso profissional. Então, conheçam o Centro de Formação em Artes. Ele fica no Pelourinho. O prédio é muito bonito. Tem um cafezinho lá, Sara? Sai um cafezinho? Sai um cafezinho. Pronto, o prédio é muito bonito, apesar de todo mundo ir para a escola de dança. Ele é pertinho da escola de dança. E, em 2025, a gente tem uma expectativa de ter uma grande efervescência e movimentação. E eu espero que eu encontre muitos rostos aqui lá. Achei. Ó, Sara, olha, repare, uma coisa assim que eu fiquei bem intrigado, que é assim, querendo saber do Fuxico, como é que funciona o Faz e Fundo de Cultura? Ele realmente atende a juventude? Como é que ele funciona? Quero saber tudo. Como eu falei de legislação. Fundo de Cultura, gente, ele é uma unidade orçamentária no governo, certo? Quando a gente fala de Fundo de Cultura, hoje todo mundo fala, Paulo Gustavo, lê Paulo Gustavo. O dinheiro que veio para Paulo Gustavo saiu de dois fundos, Fundo Setorial do Audiovisual e Fundo Nacional de Cultura. Política Nacional de Blanc, de onde é que está saindo esse dinheiro? Ele sai do Fundo Nacional de Cultura. Quando a gente fala sobre instituição de sistema de cultura, e aí sistema é entender uma série de mecanismos para que a gente crie uma seguridade para a política cultural, igual o SUS tem. No SUS, a gente sabe que se for tomar vacina, é com o município. Se for atenção básica, é com o município. Mas se for regulação, cirurgia, é com o Estado. Essa divisão estabelecida a partir de um conceito de sistema é algo que a gente busca na cultura. Entender qual é o papel do município, do Estado e do governo federal nesse grande processo de fomento ao setor cultural. Quando a gente fala sobre o que é necessário para instituir o sistema, uma das coisas necessárias é dinheiro, COSI. Cash, mano. Sim. Exato. O OO. E o OO, ele vem a partir de um fundo, que é uma conta, uma unidade orçamentária instituída. O
O Fundo de Cultura do Estado da Bahia ele foi instituído enquanto lei em 2005 e começou a ser praticado em 2006 no Estado da Bahia. E aí o Fundo de Cultura, naquele momento, com aquele recurso que tinha sido aplicado para o Fundo de Cultura, na época, 30 milhões, ele instituiu alguns programas para dar conta do que era a demanda do campo cultural naquele período. Os programas que foram instituídos: programa de apoio a ações continuadas de instituições culturais, entendendo que nós temos no Estado da Bahia uma série de instituições culturais que precisam ter a sustentabilidade de suas ações garantidas. O programa de apoio a eventos calendarizados, entendendo que a gente tem uma série de eventos de importância e de movimentação econômica, de geração de renda, de entrosamento cultural, de formação, com poder de formação, que precisavam ter sustentabilidade. O programa de mobilidade cultural, entendendo que a gente precisa garantir que os nossos artistas e agentes culturais precisam ter a capacidade de ir e vir, se formar, mostrar o que faz aqui, recepcionar pessoas. E o programa de apoio setorial, de editais setoriais. O Fundo de Cultura ele foi instituído com esses 4 programas para poder atender a demanda do campo cultural, entendendo que era o que tinha. O Faz Cultura já é mais antigo. O Faz Cultura, quem aqui, obviamente, já ouviu falar da Lei Rouanet, porque, né, foi demonizada. Mas aqui, quem aqui sabe como funciona a Lei Rouanet? Você não conta, amor. Quem trabalha na Secult, baixa a mão. Ou na FUNSEB. Mas a Lei Rouanet, ela funciona a partir de isenção de imposto de renda. Você precisa ter um patrocinador final que vai aplicar o imposto de renda que ele pagaria para o Estado no seu evento. A Lei Rouanet, ela é quase que um mecenato. Alunos de José Roberto Severino aí, por favor. Entendeu? A Lei Rouanet funciona quase como um mecenato. Você precisa ter um ente privado que tope pegar a sua marca e vincular o seu evento, pegar o imposto de renda que ele já vai pagar todo ano para o Estado e pegar uma parte desse imposto de renda e colocar no seu projeto. Ele ganha 2 vezes. E isso eu aprendi aqui, tá, gente? Ele ganha 2 vezes. Porque ele está ganhando sobre a marca, inclusive. Quando vincula a marca da sua empresa em um evento cultural, você tem uma puta merchandising. É um negócio gigantesco. Tanto que a maioria das empresas das empresas patrocinadoras, já tem no recurso de comunicação estabelecido o valor do ano que eles vão aplicar em eventos culturais. O Faz Cultura é o irmão da Lei Rouanet. Só que qual é o imposto no governo do Estado? ICMS. Não é imposto de renda. Imposto de renda só quem pode reter é o governo federal. O governo do Estado recolhe o imposto chamado ICMS. Então, os pagadores de ICMS, eles podem aplicar esse valor. Acaba que o Faz Cultura ele não é um edital, ele é um chamamento público que ele fica aberto o ano todo. Se você entrar no SIC agora, você vai conseguir colocar o seu projeto lá. O seu projeto ele pode ser aprovado pela comissão avaliadora do Faz Cultura, mas enquanto não aparecer o patrocinador e você indicar a cartinha de intenção de patrocínio desse patrocinador, dele dizendo que quer pegar o ICMS dele e aplicar no seu projeto cultural e vincular a marca dele, não vai acontecer. Então, não vai avançar, porque o dinheiro vem dessa movimentação e articulação com a empresa privada. Conseguimos, esse ano, a marca histórica de aplicar os 15 milhões do Faz Cultura em projetos culturais. Quando a gente fala, aí, salva de palmas ao secretário Bruno Monteiro em relação a isso, porque quando a gente fala sobre o que é, Bruno, prioridade de gestão, já vou concluir, Ângela, sobre o que é prioridade de gestão, a gente está falando também sobre entender
como os mecanismos funcionam e facilitar a vida para os fazedores de cultura para poder democratizar. O melhor ano do Faz Cultura tinha sido no último governo Jacques Wagner, e ele não tinha alcançado os 15 milhões, tinha alcançado 14 milhões. Tinha sido o melhor ano. Quando iniciou essa gestão, a marca do Faz Cultura era de 2 milhões. Tinha tido uma aplicação de 2 milhões no ano, com 15 milhões disponível. Esse ano nós conseguimos alcançar os 15 milhões, alguns eventos estão aí dialogando com seus patrocinadores para poder convencê-los a colocar o abatimento do ICMS para o ano que vem, justamente porque a cota desse ano já chegou no seu teto. Sobre o Fundo de Cultura, todo o recurso do Fundo de Cultura, ele foi ampliado, porque a gente teve uma ousadia aí de colocar uns editais custando a mais, e depois a gente foi conversar com a Cefaz, não pode fazer mais isso, não. Mas ele foi ampliado, e hoje ele foi ampliado em 6 milhões, e hoje está em pleno funcionamento os 3 programas que nós colocamos aqui, com exceção dos setoriais. Isso porque toda a demanda que era atendida pelos setoriais ela está sendo suprida em maior número, em maior quantidade, pelos editais Paulo Gustavo, Política Nacional de Blanc, que é infinitamente maior do que a gente tinha disponível para o Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura era 15 milhões, o Faz Cultura era 15 milhões, a gente está falando de 110 milhões ano. A gente está falando de outro tamanho de coisa. Então, é isso. Desculpa por ter me estendido. Menina, você é de demanda. Quero você aqui mais vezes. Ela é a feira, né, mãe? Quarta-feira. Eu gostei, quero Sara aqui mais vezes, viu? Aí já chama também o canguru dele, né, gente? Isso, sobre as histórias, a gente quer escutar mais sobre isso aqui. E aí, pulando agora para a Cojuva, porque a Cojuva ela dialoga com a FUNSEB, dialoga com a Secretaria de Cultura, e ela é responsável, gente, pelas políticas de juventude no Estado. Então, hoje, Nivaldo, eu quero saber o que a Cojuva tem de política de acesso para a gente. A pior coisa que tem é chegar num lugar, a pessoa fazer uma pergunta como essa que eu não consigo responder rápido. Não, menino, fala devagar. Eu tô te falando. Seu tampinho. Eu fiquei aguardando aqui o secretário Bruno, né, quando fala quais são as políticas, porque é tanta coisa, né, mas eu entendo isso, eu entendo que isso seja um sentimento coletivo da juventude da Bahia. O Estado da Bahia é o Estado que mais investe em política pública para a juventude no Brasil. E eu sou o coordenador de juventude que mais se acha quando chega nas agendas em Brasília e no governo de forma geral, em consequência disso. Mas era um Estado que, assim como todos os outros estados da federação, não conseguia comunicar as políticas para a juventude, garantindo esse acesso. Eu sou um jovem de Candomblé, né, que tem um carinho muito grande no Queto a Exu, em Angola, em Zila, né? E acho que tem tudo a ver discutir comunicação e pensar a juventude, pensar caminho, pensar a construção de expectativa. A gente tem uma dúvida muito grande, que normalmente é dos mais velhos, não é dos mais novos, do que é o movimento Sou Juves. O povo me pergunta isso. O que é o movimento Sou Juves? Outro dia me pararam no elevador. O Sou Juves colou? É top, né? Eu falei... Aí eu nem quis debater, porque a frase, por si só, ela já demarca, né, algumas coisas. Mas por que o movimento Sou Juves nasceu? Quando eu era um jovem que frequentava essa universidade para vender carteirinha, eu dizia para a Sara da dificuldade do acesso, do jovem precisava acessar todos os sites do governo para poder acessar uma política de juventude. Então, se eu quero um estágio na educação, eu vou para o site da educação. Imagine que maluquice a gente ficar transitando nesse universo. E eu gosto muito da lavagem do Bonfim, Marrom e secretário Bruno. Por quê? Porque eu era evangélico a vida toda. Eu fui obreiro da igreja evangélica, né? Mas sempre gostei da lavagem do Bonfim. Ficava de casa. E na lavagem do Bonfim foi os momentos onde eu invoquei para o universo pedidos que vieram se concretizar. O emprego que eu tive, Sara me botou num job que me trouxe até aqui, e outras coisas. Mas por que eu estou falando especificamente da lavagem do Bonfim? Porque quando a gente começa a pensar agenda de juventude, a gente pensa em agenda de mobilização. Estou falando da cultura do nosso Estado e do nosso país. Ela pensa em cultura apenas. E nem pensa na cultura como o secretário coloca aqui. É num debate extremamente superficial mesmo, de a gente ser telespectador, de ir para um museu, e não é sobre isso. E a gente começou a perceber que dentro dos ambientes que a gente tinha construído nas campanhas anteriores, porque eu sou novinho, mas eu conheço Sara há 10 anos,
e nas campanhas de rua, e eu fui também um dos jovens que articulou a campanha. Então, eu estou aqui há muito tempo dizendo a mesma coisa que Sara está dizendo. Exatamente. Eu ia até perguntar a idade, mas deixa para outra. Eu era estudante de ensino médio, Sara já era dirigente, gente. No meu interior eu já sabia falar de Sara. E jovem. E que assistia a aula, porque isso era importante. Mas, enfim, demarcar isso, porque, historicamente, todo gestor de juventude ele debate essa garantia da transversalidade, que inventamos isso, um negócio bonito, eu venho aqui falar sobre isso. Mas a coisa mais difícil que tem para mim é garantir transversalidade. Por quê? Porque as agendas para a juventude elas não são construídas pela COJUVE diretamente. Elas são construídas pelas secretarias que executam a política, secretarias finalistas. A gente articula, ou seja, nós nascemos para articular, para ficar passando pirão e ficar ali trabalhando para que a gente pudesse ter o nosso espaço. Sara fez parte desse processo também, quando a coordenação de juventude nasce no governo Wagner, na SERIM, na Secretaria de Relações Institucionais, para cumprir esse papel de articulação. O governador Rui teve uma outra avaliação, que eu sempre bati, Sara sabe disso, que é colocar a coordenação de juventude numa secretaria específica, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e Desenvolvimento Social, inclusive que está dialogando ali sobre tudo, mas que foi difícil. Sara conseguiu fazer das tripas coração ali, porque é de Feira de Santana, do Feira 10, e tem sapiência e conhece isso. E sabe o que é sair de feira para estudar na Universidade Federal da Bahia, aqui. Estou falando isso porque deixou de funcionar. Deixou de pensar na política de gênero, piorou os LGBT, deixou de pensar em inclusão socioprodutiva. E isso é uma dificuldade. Então, às vezes, eu fico muito no não lugar. E aí a gente inventou o Movimento Soujuves para poder demarcar no Estado isso. Então, hoje você acessa o ba.gov/Soujuves e você tem acesso a todas as agendas que são construídas pelo governo e nós estamos atualizando isso. Então, é um processo constante. A Secult disponibiliza as pautas. As pautas hoje dos espaços culturais, elas não é um negócio difícil de você conseguir. Existe um processo construído por dentro do poder público para democratizar isso. Isso não é pauta de juventude, isso não é política de juventude. Então, a gente começou, e eu comecei a mudar o meu discurso. Onde eu chego, eu digo que tudo é política para a juventude. Porque inclusão socioprodutiva é política de juventude, qualificação profissional é política para a juventude, tecnologia e inovação é política para a juventude. Estou ligado em tudo. Carteira de habilitação social é política para a juventude. Então, a gente tem feito um trabalho exaustivo. Eu tenho dormido pouco, o Bruno também. Né? Você tem dormido? Não. Inclusive, estou tendo uma discussão com a equipe, porque se eu ficar sem dormir para trabalhar, pode. Mas se eu dormir pouco, porque eu estava tomando o povo fica me encurralando. E eu falei, gente, calma lá, que eu sou juventudes. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque aquela camisa que Calmon está usando ali, ela traz na tentativa de... Calmon, levanta aí, Calmon. Ele já está querendo se amostrar mesmo? Essa camisa, Tobias, e a marca e toda essa tentativa, ela nasce para a gente poder dizer o que é que o governo faz para a juventude. E a gente constrói ela dessa forma, porque quem é a juventude se conecta. Inclusive, vocês organizaram aquele evento na Arena Fonte Nova, né? Boa parte da galera foi e que... Né, gente? Foi o Soujuves que organizou isso aí. Que botou foi Baiana System? Baiana System, eu tava lá pulando, me acabando. Eu e Bruno também. Sara, e é isso. Dizer que, inclusive, a gente não está trabalhando para que a gente... Eu gosto muito da fala, não levante esse negócio de conclua para mim agora, porque você estava lá no fundo, eu não estava enxergando, e você me mandou uma mensagem no WhatsApp. Vocês conhecem Ítalo, né, gente? Ele que me convidou junto com o Tobias e me mandou mensagem 3 vezes ao dia. Estudante de bacharelado em disciplina na humanidade. Para saber se a gente ia ajudar. Ele é de demanda, Agora tem que segurar um pouquinho. Esse ano não dá mais nada. Antes de você concluir, Nivaldo, antes de você finalizar essa pergunta, aproveitando que nós temos a presidenta do Conselho de Juventude aqui, eu queria que você entrasse nessa questão dos conselhos, né? Como é que funciona. Calma, meu amor, calma. Eu vim preparado para ser entrevistado por você, porque você tem que pegar o currículo desse menino, viu, Marrom? De Tobias. Marrom, já pensou a gente no carnaval ali na Barra Ondina? Que delícia! De frente pro mar. Mas o Movimento Soujuves nasceu para isso. A gente fez uma pesquisa qualitativa, inclusive, meu professor Léo, te chamar meu professor Léo, gostei de você e de Gel ali, quero construir essa relação. Quando eu era um estudante prounista da Unijorge, que fazia um curso que eu detestava, eu vinha para aqui,
vocês pegaram uma parede ali, vocês tratavam das comunicações, né? Eu assisti depois uma série Bandidos na TV, que tratava um pouco sobre esse trabalho, né, das emissoras e dos jornais que tratavam os assuntos da segurança pública, violência. Então, isso me chamou a atenção e me levou, inclusive, a indagar questões que hoje me cobram muito. A gente tem, a partir desse movimento Sou Juves, que é o que eu estava falando antes de Tobias fazer essa intervenção sobre o secretário Bruno, de que quando a gente faz um festival de juventude, a gente não está só balançando a raba e metendo dança, por mais que isso seja muito importante. A gente está promovendo as dancistas, que dançam bastante cabelo, as estilistas que fazem as roupas, o cara que vende a cerveja. Então, mexe com uma cadeia gigante. Mas eu sei que isso só não muda a vida da juventude da Bahia, muda pouco. Então, nós buscamos uma estratégia. Agosto é o mês das juventudes, e como no nosso Brasil a gente tem uma cultura de lembrar do negro no novembro, da mulher no março, né? A gente falou, então, agora a gente vai também debater o nosso mês. E o mês de agosto virou, efetivamente, o mês das juventudes na Bahia, porque o dia 12 é o Dia Internacional da Juventude. Então, a gente apresentou para o governador Jerônimo a estratégia de uma apresentação do movimento. Esse festival ele nasceu para a gente fazer isso, e se não tivesse utilizado Marrom da estratégia da música, da dança, Baiana System, Raquel Reis, a gente teria uma dificuldade muito grande de fazer essa apresentação. A partir disso, inclusive, muita gente passou a saber que eu existo. Que eu estou aqui há 2 anos falando a mesma coisa. Mas depois do Movimento Sou Juves, a gente passou a ter essa visibilidade. É um festival que vai se manter. Nós tivemos o apoio da Secretaria de Cultura e vamos ter no ano que vem também, eu tenho certeza disso. E de outras secretarias. Axé, isso aí. E de outras secretarias de Estado. Nós não fizemos só em Salvador, nós fizemos em Barreiras, nós fizemos em Vitória da Conquista, nós fizemos em Feira de Santana e nós fizemos em Ilhéus. Nós contratamos artistas locais. Em Ilhéus, a gente contratou o quadro e a gente percebeu que existem poucas programações específicas para a juventude, construídas pela juventude. Né? Isso foi um ponto extremamente significativo, mas isso deu a possibilidade de a gente apresentar o movimento Sou Juves. Então, Tobias, caminhando para tentar dizer como é que a gente tem conseguido apresentar, a gente não apresenta aquilo que Nivaldo faz sozinho. Toda ação que o governo do Estado da Bahia faz para a juventude, ela perpassa pela nossa prioridade e atenção às ações da juventude. Nós temos um programa especial no PPA, e eu tive muita dificuldade de entender o que era PPA, né, quando eu cheguei na gestão pública. Imagina a juventude da Bahia, os 3 milhões e poucos de jovens entenderem a dinâmica do que é isso. Mas nós temos um programa especial que tem no seu programa todas as ações. As ações que a Secult colocou como ações que alcançam a juventude, elas são ações nossas também. E o governador Jerônimo lançou o Monitora Bahia, que permite que a gente possa acompanhar. Porque imagine, eu cheguei no governo achando que eu ia sentar na frente do computador e que eu ia acessar tudo. E não é isso que acontece. Pelo contrário, eu fiquei surtado. Então, nós fizemos todo um trabalho inicial de identificar. Hoje eu posso dizer com firmeza que o governo do Estado da Bahia tem mais de 45 políticas, ações e programas para a juventude da Bahia. Essas políticas, ações e programas para a juventude da Bahia, elas não dão conta de todas as demandas da juventude da Bahia. Nós sabemos disso. Nós elegemos a senhora presidenta do Conselho Estadual de Juventude. Por favor, levanta aí lá em Santana para as pessoas e a salva de palmas, gente. Né? Laís é assistente social, né? É da sociedade civil, do coletivo Resistência Preta. Por acaso é da Cidade Baixa. Né? Que eu sou do Uruguai, Massaranduba também. Pois é, de juventude também, de fazer a propaganda de Ítalo. Mas nós fizemos nesse ano a maior, na verdade, no ano passado, não foi, Laís, a maior eleição do Conselho de Juventude com participação da sociedade civil. Nós tivemos mais de 115 organizações da sociedade civil disputando. Aí depois tem que manter o acompanhamento, tudo isso, e é um desafio. Mas o Conselho de Juventude, sem dúvida alguma, é fundamental. Manga já participou do Conselho de Juventude, Manga está ali. É antigo, né? Viu? Ali. Pois levanta a mão, Manga. Manga, levanta que o povo quer te ver. Ele está tímido hoje. Nós tivemos a maior conferência de juventude do Brasil. Ela aconteceu na Bahia. Aconteceu no ano passado. Enquanto os estados faziam conferências até virtuais, nós levamos a juventude para o Hotel Fiesta e fizemos uma conferência muito significativa lá. Fizemos também conferência específica para a juventude indígena, para a juventude quilombola, para as mulheres, e, enfim, para a juventude LGBTQIAPN+, que eu sou um jovem bissexual, então sempre demarco a minha posição nesses lugares. Mas isso
O B não é de biscoito. Isso é para essa participação da escuta social do Conselho de Juventude, que é, sem dúvida alguma, fundamental para a construção da política para a juventude. Eu já vou, Tobias, antes de você me situar, eu já vou me situando para dizer que nós temos prioridades para o ano que vem. Nós estamos agora, inclusive, sem dormir, porque a Secult chamou a gente para construir a PENAB, os editais do hip hop. A Secult está babado, viu? E eu topei isso. E eu não estou dizendo que eu estou arrependido, nem um pouco. Mas, assim, eu recebi um calendário de reuniões hoje que me deixou minha crise de ansiedade lá em cima. Eu tenho reunião hoje de 6 até meia-noite. Né? Mas, enfim, nós estamos também muito felizes porque a gente nunca sentou à mesa para tratar da política cultural como a gente tem sentado na mesa. A gente nunca sentou na mesa para debater segurança pública como a gente tem debatido. Então, eu acho que o primeiro passo foi levantar a autoestima nossa própria, enquanto juventude do governo, que constrói um órgão gestor para a política de juventude, a partir do Movimento Sou Juvens, corresponder a algumas iniciativas e demandas históricas dos nossos programas de governo, como o envelopamento das políticas de juventude, como a construção de um comitê gestor para a gente garantir a transversalidade. Semana que vem é possível nós termos a primeira reunião desse comitê gestor, e não é com o Nivaldo, é com o governador. Ele disse que quem vai presidir a primeira reunião é ele, que ele quer ver a cara das pessoas. E ainda me pediu a data de nascimento, para saber quem está no comitê que não é jovem, não é porque não vai ficar. Alguns vai ter que ficar. Na Fazenda, eu tenho que me adaptar. Mas nós construímos um comitê institucional da política para a juventude, que é o único do Brasil, para a gente poder ter todas as secretarias sentando à mesa e negociar o nosso pacote. Então, nós estamos fazendo isso. Tem secretaria que não precisa, Secult não precisa, porque Sara é jovem, está na FUNSEB, talvez, inclusive, seja a diretora mais jovem da história da FUNSEB, né? Se eu não estou equivocado. Porque Bruno tem toda essa sensibilidade e conhece essa demanda e chama, conversa e fala, ó... o secretário... Eu ia dizer isso. Mais jovem de cultura do Estado. A nossa secretária de Educação do Estado é a secretária de Educação mais jovem. E ia na minha escola Só quando jovens, eu... Tem que Só entrar jovem. marrom. Então, não é dizer que nós não vamos meter o pé na porta. Não tem condição de essa renovação acontecer, onde a gente, pelo contrário, a gente quer fazer isso alinhado. Ocupou a reitoria. Eu não quero nem dizer o que é que eu fiz, entendeu? Porque se pedissem esse currículo, não sei se eu estava aqui. Mas, assim, é dizer que nós estamos ocupando o governo, e eu não tenho dúvida. Você nem me perguntou isso, porque senão já ia ficar mais... Mas a pior pergunta que me fazem, e a pergunta mais necessária, é qual é a minha opinião. Outro dia, o jornal Aratu perguntou para mim, você é um jovem preto de uma favela, você é favelado, né? Eu falei, sou. Como é que você se sente vendo a juventude morrer? Falei, bem, não me sinto bem. Eu estou assumindo esse lugar para mudar isso. Mas eu preciso entender que nós não vamos mudar isso só porque Nivaldo quer construir uma política de juventude que funcione. Primeiro que eu tenho que cuidar da minha saúde mental, porque escutar essa pergunta toda semana não me deixa bem. Segundo, que toda vez que a gente acorda e vê e monitora, nós mandamos para o governador tudo, a gente acompanha em tempo real tudo o que acontece, e a gente trata sobre isso. 15 dias atrás, nós estávamos no MAC, um Museu de Arte Contemporânea, que, inclusive, majoritariamente é ocupado pela juventude, que tem arte de grafite, tem tudo lá, e nós ficamos sabendo da notícia dos 3 jovens, adolescentes ainda, mas que perderam as suas vidas na cidade, me esqueci agora. Não, relacionados a... Qual? Heliópolis, aquela situação triste que aconteceu em Heliópolis. E eu perdi a noção, não consegui ficar bem mais, porque assim isso me incomoda profundamente. Então, nós não vemos caminho algum para a gente garantir o primeiro direito básico da juventude, que é o direito à vida, sem a Secult, sem a educação, sem o direito humano, não existe isso. Se a gente tratar a agenda da política para a juventude como uma caixa apenas nossa, nós não vamos conseguir avançar. Essa juventude é indígena, essa juventude é quilombola, essa juventude é assentada, essa juventude está restrita de liberdade, essa juventude está aqui tentando permanecer dentro da universidade, está sendo violentada dentro da própria universidade. Então, a gente não está aqui para passar responsabilidade para outra pessoa, nem ficar discutindo isso. Nós estamos aqui para pensar quais são os caminhos. E eu acho que caminho tem a ver com comunicação, tem a ver com Zila, para que a gente possa superar isso. Então, dizer para vocês,
que nós estamos muito felizes com a construção do movimento Sou Jovens. Tobias, faça propaganda. Não tem estado nenhum no Brasil que tenha uma plataforma específica para a juventude como nós temos na Bahia. E quem fez isso fomos nós, juntos e juntas, conduzidos por um governador professor e por um jovem periférico que, como graduação, tem apenas a sua trajetória de vida. Mas estou dizendo isso para vocês para dizer que no ano que vem nós temos prioridades para o governo. As prioridades para o governo é pensar em inclusão socioprodutiva. Não dá para a gente dar curso de manicure e pedicure. Sim, nós precisamos dar cursos que atendam às demandas da nossa juventude, e por isso nós estamos priorizando, e o secretário Bruno falou das formações, mas nós também precisamos pensar numa política de transferência de renda que alcance a juventude que não está na escola, que não está na universidade, mas que está aí, Marrom, está aqui, Léo, procurando uma oportunidade para se colocar, para levantar a sua autoestima e a sua expectativa. Perfeito. Muito obrigado, Nivaldo. Menino! Marrom, aperte aí o botãozinho. Vou lhe ensinar agora. Aperte aí o negócio. Aperte aí. Aperte aí. Já foi. É uma vez só. O negócio aqui é chique. É touch. O negócio aqui é chique. Já foi. Que quer isso de mim? Rapaz, eu queria saber de uma situação aí, viu? Olha você, viu? Não me põe maus lençóis. Eu queria saber, Marrom, de você, o que é que você está achando dessa geração que está sendo formada, no geral, pelas universidades, que estão acessando o mercado de trabalho e estão indo para o campo da redação. O que é que a gente está errando comumente lá? Quais são os erros que mais acontecem dentro de uma redação hoje em dia? Porque a gente tendo esses toques dentro, né, de um profissional nessa área, a gente pode rever, né, algumas coisas que a gente pode adaptar. Como é que você avalia isso, né? Olha, eu não vou falar especificamente sobre redação, aos jovens de um modo geral. Vocês têm que ler bastante. Leiam muito, leiam revista, jornal, até história em quadrinho, porque a formação básica, eu digo isso, porque eu comecei lendo história em quadrinho mesmo. Bolinha, vocês não sabem nem o que, Bolinha, Luluzinha, olha o que eu lia, né? Pato Donald, Tio Patinho, eu lia. Agora é Twitter, BBC, Globo News, você entendeu? Então, primeiro ler, porque quando você lê, você vai aprendendo, vai conhecer novas palavras, vai se educando. Claro que a educação formal é muito importante, claro, você tem a educação culta. Então, a importância de ler. Às vezes eu sinto o jovem chega lá, ele quer pouco conhecimento, né? Tem umas falhas assim, de leitura mesmo, de conhecimento básico. Então, isso é importantíssimo. Por outro lado, a gente sempre tem do lado bom e do lado ruim. Hoje, praticamente, só existe aqui 3 jornais, né? A Tribuna, o Correio e a Tarde, né? Assim que funciona. Mais em compensação, existem sites, blogs. Então, hoje tem um espaço de assessorias de imprensa. Então, se você, o jovem... Claro que quando você é jornalista, você se forma, o sonho de todo mundo é trabalhar de jornal. Uns gostam de rádio, outros gostam de TV, porque TV dá mais, né, visibilidade, dá mais dinheiro. Que eu digo que a TV é prima rica, né? O jornal é o primo pobre. É verdade, né? Mas hoje você tem, se você não consegue chegar na TV, na rádio, no jornal, tem uma assessoria, tem sites. Então, o espaço hoje é maior do que no meu tempo. No meu tempo, quando eu comecei, era assistir aos jornais. Mas, em compensação, eu estava até conversando com o pessoal aqui, que tinham as sucursais. Meu jornalista que estava na sucursal do Globo, o nariz empinado, né? Sucursal do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, tinha sucursais, que era uma mini-redação, você entendeu? Então, quem trabalhava era ser o top, né? O jornalista top trabalha. Hoje não tem mais. Não tem mais que nem correspondentes que tem, né? Um jornalista ou outro faz o trabalho. Então, eu acho o seguinte, vocês, jovens, tem um mercado aí muito amplo. E hoje, com esse negócio de redes, você pode fazer tudo, né? Tem dancinha, né? O povo está ganhando dinheiro com dancinha, priva. TikTok, você tem TikTok? Eu tenho não. Eu também não. O negócio não. É no Instagram. Mas ó, vocês falam do Facebook, talvez eu seja das poucas pessoas que usam o Facebook aqui. Não, mas você não tem Face, não é? Eu tenho. Eu pensei que você não tinha Face. Eu tinha criar aqui agora no laboratório da Facom. Não, porque para mim, como jornalista, o Facebook você tem mais espaço, que o Instagram limita, né? Você não pode escrever bastante, então eu acho. Mas eu tenho esse amigo mais jovem, você não tem Facebook, eu sinto muito isso. Você é badalado lá no Facebook? Eu sei que no Instagram você tem 60 mil. No Instagram eu sou mais. Mas eu tenho o engraçado, eu reparei, as pessoas que me seguem no Facebook são as pessoas mais velhas. Os mais jovens no Instagram. Já dá para fazer uma pesquisa de análise de dados. Não, mas porque é isso, as pessoas mais velhas que têm o hábito de escrever. Né? O jovem é mais instantâneo, né?
É pá, 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 pá. TikTok não, porque eu não vou fazer dancinha, eu não tenho cara de fazer dancinha, né? Tem molejo. Eu molejo, axé mas music, não- 40 anos de axé nas costas, né, Não, pai? mas você não vai me ver eu lá dançando, não. Aí vai ser Oi, demais. né? Marrom, me diga uma coisa. Diga. Eu queria saber de você, uma coisa também que a gente fica assim meio inseguro, sabe? Por exemplo, a Facom hoje prepara curso de jornalismo e o curso de produção de comunicação e cultura. Tá difícil aqui hoje, viu? Eu vou orar e Tá jejuar. rodando também. Rodando? É, você gosta de Deixa eu rodar, parar né? aqui. Não, deixa eu parar aqui. Fique paradinho que é melhor. Pronto, tá paradinho. Como por exemplo, a Facom hoje tem um curso de jornalismo e um curso de produção de comunicação e cultura. Só que você é um profissional que é formado em jornalismo, mas também tem atuação no setor cultural. Hoje, você acha que o mercado de trabalho tem espaço para um profissional formado em uma coisa e que atue também em outra? Tem sim, porque eu contar um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Eu, apesar de ser formado em jornalismo, mas eu também já trabalhei, hoje tem um pouco que eu estou sem ter, mas eu trabalhei e gosto de fazer produção. Eu vou ser o primeiro show do Legião Urbana aqui, quem trouxe fui eu, no Circo Troca de Segredos, que nem você já ouviu falar no Circo Troca de Segredos, foi um circo que existiu na cidade. Você viu, você fez assim, você viu. Então foi um circo que hoje, onde é aquela lanchonete? Na Ondina, foi um circo, é como o circo que tem no Rio, o Circo Voador, era uma espécie assim de circo voador na Bahia, aqui em Salvador. Então eu show do Legião Urbana, Titãs, então você imagina, eu fiz. E era até uma maneira de eu, porque esse jornalismo não dá dinheiro, né, gente? Só dá se você for um global. Não, correio dá dinheiro, não dá não? Não, ganha, claro, ganha bem, né? Não vou dizer que ganha mal, mas produção ganha mais. Diz lá, meu. Mas produção ganha mais. Você faz o show naquele tempo, o show de Elba Ramalho. Eu lembro que eu fiz o show de Elba Ramalho, eu comprei um carro quando eu com o show de Elba Ramalho. Tá onde o carro? Não, isso tem Agora muitos dá uma volta. anos, meu. Isso foi um Fiat ainda. Isso tem muitos anos. Então dá para fazer sim. Agora você tem que gostar. Porque produção, hoje é mais difícil, porque a concorrência é maior, né? Tem muitas grandes empresas, né? Grandes empresários. Mas dá sim, dá para conciliar. Eu dei para conciliar porque eu gosto, primeiro que mais é música, especificamente. Então, de música para show, para eventos. Aí deixa eu falar uma coisa que vocês, eu também produzi aqui. Você lembra de Rogéria? Um travesti famoso, já morreu? A travesti? É a travesti, né? Não, eu errado, é a travesti, né? Mas ela é viva ainda? Não, já morreu, Eu já menino. Foi a primeira vez que eu vi um travesti, sabe? Foi? Você que produziu? Rogério Menino. aqui. Viu como eu sou das antigas? Vem cá, você não fundou o Grupo Gay da Bahia também, não? Não, né? Não, também não. Mas você Esse- conhece o pessoal, né? Como é? Luiz Mote, né? Agora eu fui convidado para presidir a Cultura Gay do Bahia. Aí eu indiquei o não, porque eu não sou militante, né? Mas aqui na Facom você é, viu? Pode dizer que você é. Tá bom, sou Militante. militante. Então eu indiquei. Mas acho bacana, acho tudo importante. Eu acho muito legal esses movimentos. Movimento gay, movimento negro, tudo que tiver, eu participo. Eu estou lá. Pode me chamar. É que naquele de Magal, me chama que eu vou. Tá certo. Eu vou. Vou lhe chamar. Então eu até com vocês. Se vocês quiserem, vocês têm vocação, vocês têm que dar assim. Agora, não pense que vocês vão ficar ricos de uma hora para outra, não. Não é assim, não. Vocês vão ralar muito. Mas se eu gosto com prazer, trabalhar com música é coisa gostosa, né? Não importa se é rocha, se é trap, rap. Porque no meu tempo só tinha MPB. O que era MPB, rock. Não, acho que depois. Achei depois, meu filho. Você é muito novo, você é do trap, rap. Não sei. Hoje tem tanta nomenclatura que eu não sei mais o que é trap, o que é rap, não sei o quê. Mas no meu tempo só tinha MPB, rock. Eu também não sou tão velho assim, né? Eu peguei um pouco no fim da Jovem Guarda. Mas era isso. Bossa nova. Não, olha, talvez que eu me escolheu, né? Gente, daqui a pouco vocês vão dizer que eu sou do tempo da rumba. Não, pelo amor de Deus. Marrom, deixa eu só fazer uma pergunta assim, titano mesmo, que é uma pergunta que eu queria fazer. Nessa sua trajetória toda de 40 anos de axé, qual foi o acontecimento, o episódio mais marcante da sua carreira? Não, assim, eu digo não da minha carreira, do que eu vi. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que foi a primeira vez que eu vi o Festival de Montreux na Suíça, Daniela Mercury, Margarete Menezes e Ivete Sangalo. Você imagina o que é isso? Eu fico imaginando assim, Bruno, olha, a Suíça é o festival mais famoso do mundo, é o Festival de Montreux, tem mais de quase 50 anos. Olhe como o Axé Music, depois eu quero até conversar com você sobre isso, olhe como o Axé Music é importante. Tinha uma noite
brasileira. Criou-se uma noite baiana. Sabe o que é isso? Durante 20 anos, quando abria as vendas, a noite baiana era a primeira que vendia. E olha o Festival de Montreux, e esses grandes nomes, entendeu? Grandes artistas do mundo todo se apresentaram lá. E grandes artistas brasileiros, Caetano, Gil, todos na noite brasileira. A noite baiana, quem era? Daniela, Margarete, Luz Caldas, o Tchan, tudo. Ivete, era a noite baiana, que vendia tudo. E a Suíça é um lugar muito frio, muitas pessoas muito frias. Quando eu dizia noite baiana, parecia uma festa de largo. Baiana do acarajé, samba e tal. Então, esse é um dos momentos mais marcantes. Que eu ficava assim pensando, meu Deus, eu estou aqui na Suíça vendo Ivete, Daniela e Margarete juntas no palco, um palco sensacional, né? E quando pensou assim, aqui na Bahia teve, né, marcante, foi a vinda do U2, né? Quando o U2 veio aqui, que deu, né? Parou o Brasil inteiro, né? Quando anunciou que o U2 veio aqui se apresentar, e eu tive o prazer de ser convidado por fora para almoçar com eles, né? Menino, Foi chiquérrimo. você é babado. Não foi eu só não, tinha Jacques Vargas, que era o governador. Melhor ainda, com quem? Aí tinha a Mônica Bergman de São Paulo, foram os 2 jornalistas convidados. Mônica Bergman da Folha. Aí eu conheci também, quando veio aqui, o bispo Desmond Tutu. Pois é, você conheceu o Desmond Tutu? Deixa eu contar uma história engraçada. O bispo, eu estava nesse dia eu estava de folga, estava em Amaralina, no quartel. Aí o Marrom venha correndo, vá para o Expresso 222, que o bispo Desmond Tutu está lá. Ele ia encontrar com o Gilberto Gil, que ele fez uma música, Oração à África do Sul, que Gilberto Gil fez, cita ele, eles não se conheciam. Quando eu cheguei lá, né, aí fiquei lá esperando o bispo. Aí chega um faltava de site. Aí, Marrom, vem cá. Quem é aquele pagodeiro que está sentado ali? Aí eu fui ver. O bispo Desmond não estava, o Desmond estava com um chapéuzinho. Eu falei, menino, não é pagodeiro não, o bispo Desmond é o homem mais importante depois de Nelson Mandela. Resultado, talvez que a foto, eu tenho lá a foto do bispo Desmond com o chapéuzinho dele, mas ele parecia Bezerra da Silva, realmente, ele parecia Bezerra da Silva nesse momento. Teve esse também momento, claro, a chegada de Michael Jackson, ali, né? Mas esse não fui eu que fui, não, foi Wanda Chase, minha amiga. A gente vai chamar a Wanda também nos próximos períodos. Porque Wanda Chase estava lá. Vai ser uma fechação aqui na Facu. E Paul Simon também, né? Quando veio aqui com o Olodum. Teve momentos muito marcantes, assim, os Doces Bárbaros, uma vez no trio, dos Pés 222, né? Poucas vezes eles estiveram assim. Aquela cantora da Islândia, Björk, né? Björk. Como é que Björk, eu falei, o que a pessoa vem da Islândia? É Björk, né? Björk. Foi o cortejo afro, então, que Björk, o que é a Islândia? Você imagina a Islândia, aqueles assim, né? Não sai um negócio dos gays, não sei o quê. Pois, Björk estava aqui, então, a gente toma cada susto. Se Milton, quando cheguei, olha, quem está chegando para o carnaval, fulano de tal. Aquela grande também, Naomi Campbell. E Beyoncé, você chegou a... Menino, Beyoncé, foi engraçado. Você conheceu Beyoncé? Não, porque eu estava no dia, mandaram eu estava para concluir rápido, mandaram eu cobrir o Roberto Carlos, na Fonte Nova. Aí estava todo mundo. O cara, eu cobri, mandou, quando eu olho, no meio do show, venha correndo que Beyoncé está aqui. Eu disse, como é que eu posso largar? Todo mundo foi embora, só ficou eu, cobrido. Mas eu não podia, porque eu tinha que fazer matéria para o jornal. Perdi essa chance. Aí é bom, eu vejo Beyoncé em Nova York, quando eu for lá. Uma salva de palmas, gente. Olha, eu estou muito encantado aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e principalmente o apoio, né, da Gira Audiovisual, da Sojuves, do Cojuve e do Governo do Estado da Bahia. Agradecer a presença de cada um aqui e, para mim, assim, é muito importante porque a gente está num cenário pós-pandemia que a gente sofreu, né, as desmobilizações na universidade, em tudo. Então, tem muito tempo que esse auditório não fica lotado logo no início. Então, para mim, é muito importante. E ter cada figura dessa que tem uma trajetória imensa e que é uma fonte de inspiração para cada um. Eu agradeço a todos vocês que participaram do... Eu esqueci o nome do evento, do primeiro Sérgio Com, entendeu? É muita história, é muita bagagem. Eu fico feliz de receber vocês aqui. A foto oficial, viu? Tem que ter, né? Vai ter a foto oficial. E é isso. A casa aqui é aberta de vocês, apareçam sempre. Muito obrigado. Você é danado, hein?